Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Mesa de Negócios. Hoje eu tô com um amigo meu aqui, assim como o Bruno ontem, ele também foi jogador de futebol. Hoje ele é empresário, trabalha no ramo de marketing digital. Ele veio aqui compartilhar com vocês um pouco da história, um pouco mais do que ele fez, do que ele faz e como ele impacta e transforma as vidas nessa geração. Estamos aqui com o Gabriel. Tamo junto, mano. Irmão, Obrigado pelo eu que convite. agradeço, mano. Tamo junto. Se apresenta aí pra galera. Bom, pessoal, dois Gabriel aqui hoje, né? É, Gabriel é meu xará. Acho que para diferenciar o pessoal que quiser chamar por Pantera. A gente tava até fechou. conversando agora. Vou apresentar um pouco, contar um pouco da minha história. E, cara, a ideia é a gente impactar aí na vida das pessoas. Vamos entregar o máximo de conteúdo possível aí e vamos que vamos. Vamos nessa. Como ele falou, né? Bom, primeiramente, meu nome é Gabriel, eu tenho 24 anos. Como você falou, vindo futebol também, eu acho isso legal que a gente com certeza tem bastante ideia para trocar, né, velho? Sim. Assim, você como eu falo muito que o futebol é minha escola, é onde eu Boa. aprendi muita coisa. Se eu for parar para analisar hoje quem eu sou hoje, é o que eu sei hoje, a minha característica até hoje no empreendedorismo, eu sou uma pessoa que trouxe muita bagagem do futebol, né? Massa. Então, vamos falar bastante sobre isso. Então, cara, é engraçado começar contando a história porque se você for contar essa história, se eu for contar, a maioria do pessoal do digital tem uma história muito parecida, né? Que é aquela pessoa que começou, buscava algo na vida para dar certo, para ajudar a família e acabou encontrando no digital essa saída. Então, no meu caso, só para você entender, eu venho de uma família simples e eu nasci na favela, né? Eu falo que eu nasci na favela. Então, assim, eu nasci em Franco da Rocha, em São Paulo, morei boa parte da minha vida em Franco da Rocha. Então, só pra você ter noção, ali eu morava na casa, eu, meu pai e minha mãe, a gente morava no fundo da casa dos meus avós. Então a gente começou ali morando num cômodo só, e depois de um tempo a gente se mudou pro Brás, e do Brás a gente foi para São Caetano, e ali minha história começou a se encaminhar para o futebol, depois pro empreendedorismo. Então a minha trajetória foi o seguinte, mano, eu comecei no futebol, eu comecei aos 12 anos, acho que foi tarde, né? Depois você contar um pouco melhor a sua também, eu comecei aos 12. Então, tipo assim, meu pai, ele não tinha aquele direcionamento no futebol, não conseguia me direcionar. Ele não tinha network no futebol, sabe? Então não sabia o que fazer, tipo assim, mas me apoiava muito. Uhum. Então eu comecei no futebol ali dos 12 aos 19, dos 12 aos 20 mais ou menos eu tentei, né? Joguei e tal, cheguei a ficar alojado, não passei em nenhum clube grande, mas tentei. E aí o que acontece? Qual que foi a minha transição assim do futebol pro empreendedorismo? Cara, quando o cara tá jogando, tem muito aquele negócio de, pô, não ter uma renda, né? Então, assim, não tinha uma renda. Minha mãe, empregada doméstica, meu pai, representante musical. Então, não tinha aquela renda suficiente para me sustentar no futebol, passagem, pô, todas, às vezes precisava de chuteiro, uniforme, enfim. Então, eu fui atrás de ter uma renda. Foi aí que eu comecei a empreender e tudo mais. Então, o meu primeiro contato com o empreendedorismo, de fato, não foi no infoproduto, né? Não foi no marketing digital mesmo que a galera conhece hoje em dia. Foi vendendo então tênis e depois eu comecei a vender hand spinner. Não sei se você pegou a época do hand Sim, spinner sim. e lâmpada LED. Caraca. Porque o que acontece? Tinha um brother meu da minha cidade quando eu fui para São Caetano que ele e o pai dele eles tinham uma loja na 25. Então, o que acontecia? Toda vez que chegava alguma coisa que era novidade lá, a gente tinha um time. Então, tipo, ele me ligava e falava assim, irmão, chegou, sei lá, o lenço da Maria Joaquina, tá em alta. E a gente já sabia que tava em alta e pegava para vender. Então, tipo assim, na minha cidade, lá em São Caetano, eu fui pioneiro vendendo head spinner, que era aquele negocinho de Sim. girar, né? Então, beleza. Então, eu comecei a ter esse primeiro contato realmente de vender alguma coisa, entender como que vendia, por saber me comunicar e tudo mais, enfim. E aí, eu fui nesse caminho do empreendedorismo, fui empreendendo e tudo mais, e nisso eu ainda jogava, né? Tentava e tudo mais. O meu estalo para ir pro digital mesmo foi em 2019, que eu considero que foi a fase mais importante da minha vida, porque foi realmente um ponto de inflexão aonde tava muito feio as coisas. Porque, tipo assim, a gente teve uma proposta, eu tive uma proposta no futebol para jogar na Suécia. Não sei se sabia dessa história, não, né? Uhum. Você contou. O que que acontece? Eu já tava meio que desistindo. Tanto que eu tava no São Bernardo, no São Bernardo Futebol Clube, não, Esporte Clube São Bernardo, sabe? Uhum. E aí, só tentar lembrar aqui na linha do tempo que eu me perco. Então o que aconteceu? Já tinha desistido do futebol, já não tava dando mais certo, precisava trabalhar para botar dinheiro em casa, ajudar meus pais. E aí eu comecei no telemarketing.
E aí, enquanto eu tava lá, depois que eu fui sair do telemarketing, eu recebi uma proposta de um empresário para ir para Suécia. Aí a gente aceitou e tal, só que tinha que pagar na época. Tinha que pagar na Uhum. época US$ 1.600, que isso dá... Dólares não, 1.600 euros, que dava, tipo, sei lá, R$ 7.000 na época. Que era o quê? Ficar lá, Sim, hospedagem, sim. mais um mês pra fazer teste. E aí, na época, minha mãe empregada doméstica, meu pai representante musical, não tinha dinheiro. E aí eu fui atrás de começar a vender alguma coisa. Foi aí que eu conheci o digital. Só que foi uma época que eu fiquei 6 meses treinando sozinho com o preparador para poder jogar em 2020. Isso foi 2019. 2020 eu ia jogar. E foram 6 meses só treinando, só treinando. E foi muita pressão porque, tipo assim, isso era a última atacada. Então, era um dinheiro que a gente estava investindo, que eu precisava fazer dar certo, o futebol, para mudar a vida da minha família. E no final das contas não deu certo porque veio a pandemia, não deu para viajar. Caraca. E aí eu comecei, de fato, no digital em 2020 forte, assim, entendeu? Eu comecei a focar e foi ali que eu tive essa virada de fato. Então, eu gosto muito de falar que o futebol é a minha escola, porque foi ali que eu aprendi tudo. Foi ali que eu tive aquele sentimento de querer ser protagonista, de querer ser alguém de relevância. Porque, tipo assim, um cara que quer ser jogador, tem aquele cara que é mais na dele e tal, só que tem aquele cara que ele quer brilhar. Sabe? Não sei se Sim. você era assim, de tipo assim, cara, eu não quero ser qualquer jogador. Né? A gente não joga pra querer ser banco, a gente quer jogar, Uhum. a gente quer Com brilhar, quer ser certeza. relevante. Então, eu vejo que foi muito do futebol que saiu essa faísca de eu querer ser alguém, querer brilhar e tudo mais. E eu trouxe isso para o empreendedorismo, de querer Que ser alguém massa. de relevância, ou pelo menos que eu pudesse impactar outras pessoas, entendeu? Que massa. Que massa. Top demais. Bom saber disso. E bom saber que assim, o que eu vejo hoje muito que os grandes empresários, as grandes pessoas de sucesso, elas têm um pilar muito importante que elas sabem vender. E antes de você vir para o seu mercado, o seu nicho, qual você atua hoje, você já sabia vender, né? Nessa época, você tinha esse seu amigo que você fez uma collab ali, uma Aham. parceria, e ele te dava a letra do que de fato estava Sim. vendendo, o que era tendência no mercado. Mas da sua parte, o que você fazia? Como que você vendia? Você ia porta a porta? Você tinha Instagram? Como que Bom, funcionava? então, quando a gente se juntou na época, a gente criou a loja chamada MG Vendas, que o nome dele é Matheus, meu Gabriel foi MG Vendas. Cara, o que acontece? Como era uma parada muito orgânica na época, entendeu? Eu já usava o Facebook, inclusive, não fazia anúncio, só que a gente patrocinava. No Aham. Facebook eu não sabia nem o que eu tava fazendo. Mas ia lá, patrocinava, botava R$ 5, R$ 10, ia patrocinando. E aí usava muito o marketplace do Facebook, né, na época para vender. E como a cidade era pequena, a pessoa comprava. Falava assim, de quem você comprou? Comprei do Gabriel. E aí, na época da escola, eu lembro que quando dava o intervalo, eu levava os end spinner pra lá e ficava no intervalo vendendo, mano. Então, tipo assim, eu meio que e era um vendedor de porta a porta, só que na escola. E aí também eu lembro que a gente ia de carro levar pras pessoas. Então, era muito no boca a boca, no porta a porta. Mas é isso mesmo, foi nessa época que eu desenvolvi essa parada de como vender, como falar, como chegar, como abordar, entendeu? Então, Top. mas resumindo, foi muito no orgânico nessa época. Eu usava o digital, já usava o digital, mas não vendia infoproduto, né? Então Sim, já fazia o marketing digital, sim. que eu já anunciava, já usava copy ali na época, né? Que massa. E não sabia nem o que tava fazendo, mas tava fazendo já, Que sacou? massa. Eu também, cara. Eu rodei muito tempo anúncio, rodei anúncio entre aspas, que era uma campanha, um bloqueio, né? Mas a gente ia fazendo do jeito que dava, até o momento que eu decidi de fato aprender e entender. Mas show de bola. E esse ponto que você tocou, vamos falar um pouquinho sobre a história do futebol, Uhum. depois a gente entra de fato no marketing ou Boa. marketing digital para poder comunicar com a galera. Mas você falou de um ponto que você não tinha condição, Uhum. mas você tinha um fator que era a sua esperança, porque você foi para uma outra profissão, ou seja, já tinha desistido, Sim. mas você ainda tinha um fundinho de esperança pra galera. E como é que foi durante esse período? Você falou que foi muita pressão. Como é que foi pra você superar? E de fato, porque eu acho que esse ponto pode ajudar muitas pessoas, Uhum. porque às vezes as pessoas estão no último suspiro, sabe? Total. Cara, eu tô no último suspiro, ou vai ou racha, e você tava nesse momento, só que acabou dando mais certo do outro lado, né? O que eu falei, até comentei Sim. no outro podcast, muitas vezes a desistência de maneira inteligente é uma decisão sábia Total. que ela é tomada. Então você tomou uma decisão sábia. Pô, tem oportunidade, deixa eu retomar a carreira. Sim. Depois, pô, não deu certo, deixa eu mudar para outro segmento que eu vou atuar. Total. Como é que foi? Então, depois até quero saber de você também como é que foi essa sua Massa. essa sua virada, né, do futebol pro empreendedorismo. Mas, mano, entra até uma frase que eu tenho tatuado e levo pra mim, que é o DDD, que é o Decisão Define Destino, e levando pra uma parte técnica isso, é como se fosse o ponto de inflexão total, né, se a gente fosse definir mesmo. Uhum. Porque, cara, pensa alguém que a vida inteira
veio do esporte ou veio da música, da arte, seja o que for. Só que essa pessoa se chega num ponto e ela percebe que não tá dando certo. Que ela precisa de uma segunda alternativa para ganhar dinheiro, para sobreviver, enfim. Ou até ser uma parada que vai queimar no coração dela. Que foi o meu caso, né? Hoje eu gosto do que eu faço. Então, tipo assim, isso aí que você falou é interessante. Porque, tipo assim, eu tava no futebol pra quê? Pra dar certo na vida, porque eu gostava também, claro, e para poder dar uma vida melhor para mim, para minha família, para quem eu amo. E aí teve um momento que foi para mim foi o ponto de inflexão da minha vida entre largar de fato o futebol, que é ponto e vírgula, era o que eu fiz a vida inteira e era a única coisa que eu sabia fazer. E eu não sei se você tinha esse pensamento também, mas tipo assim, mano, se não der certo, o que que eu vou fazer, bicho? Porque eu cheguei, a gente que veio do futebol talvez tinha esse pensamento, tipo assim, cara, não sei o que eu vou fazer, mas É. tipo assim, se não der certo futebol, o que que eu vou fazer? Então eu tinha esse pensamento, ou é o futebol, ou não é, porque a maioria da galera que vem desse meio do futebol não é instruído a ter um segundo plano, né? Que até a gente tem muita fé, né, mano? Tipo, vai dar certo, é isso. Então ali eu cheguei no momento de é, muita pressão psicológica, tanto que foi uma fase da minha vida que eu cheguei a ter começo de depressão e muita ansiedade. Porque eu soube depois que eu fui ter ansiedade que era ansiedade, porque assim, eu ia treinar e eu pegava sol. Do nada minha pele começava a pipocar. E eu não sabia o que era. Eu achei que tava com uma doença. E Caraca. toda vez, mano, pipocava assim, meu rosto ficava horrível, irmão. E aí eu fui descobrir depois, fui consultar, passei no médico, e aí eu descobri que era ansiedade. Eu tinha taquicardia, não conseguia correr, não conseguia respirar direito. Só depois eu fui descobrir que era ansiedade. Porque na minha cabeça era o seguinte: meus pais investiram 1.600 euros, minha mãe tá juntando o dinheirinho que ela ganha da diária dela, meu pai tá dando das tripas corações, e eu preciso fazer essa parada virar. Então, tipo assim, foi uma fase que, mano, eu fiquei 6 meses passando muito mal, mas eu tava assim, não posso parar. Tipo, era tenso, porque eu não queria, eu não tinha. Pensa se você não, você sabe que você não consegue respirar, não consegue correr, você vai pegar sol, sua pele vai ficar mal, e você tem que acordar 5h30 pra pegar trem, pra ir lá pro Cafundó do Jundas pra treinar, e você não tem o pique, mas no fundo sabe que você não pode parar. E aí, nesse meio tempo que eu tava passando por tudo isso, eu já tinha. Foi a época que eu já comecei a ter o digital como segundo plano. Só que eu só tinha feito uma venda. E tem uma história que é engraçada que é o seguinte: eu conheci mesmo o infoproduto, esse marketing digital que a gente usa, as ferramentas e tal, em março de 2019, Uhum. tá? E ali eu tava trabalhando no telemarketing. Eu conheci em março de 2019, eu fui fazer minha primeira venda em julho. Caraca. Então demorou uns meses. E aí, o que que foi engraçado? Eu lembro até hoje. Eu fiz a minha primeira venda 29 de junho. Isso era um sábado. E na segunda-feira eu cheguei no meu emprego e eu pedi demissão. Então, tipo assim, eu já cheguei lá sabendo o que eu iria fazer. Eu lembro que eu cheguei de manhã, fui na minha supervisora do setor do telemarketing e falei assim, fulana, vem cá, eu quero pedir demissão, onde que eu vou? Aí ela olhou pra mim e falou assim, ué, do nada, pô, não faz isso não, porque eu era um bom atendente, eu era um bom funcionário. E aí ela falou, então você tem que ir lá no RH e tal. Fui no RH e falei, ó, eu quero pedir demissão, não quero aviso prévio, nada, eu só quero sair. E aí que vem a parada do DDD, que eu trago comigo há tempo. De cara, decisão define destino. Então eu tenho certeza que aquela minha decisão de sair de lá e não querer nem o aviso prévio, nem cumprir aviso prévio 30 dias, eu queria trabalhar, porque eu sabia que ia dar certo o digital. Aí eu comecei, me lasquei, fiquei vários meses sem fazer dinheiro, não deu muito certo. Só em 2020 foi quando eu tive um boom, que foi na pandemia, foi abril. Fiz o meu primeiro resultado expressivo, que foi 46 mil reais. Eu lembro até hoje. Aí eu falei, mano, é isso. Aí ali eu não parei, entendeu? Então foi só crescendo. É claro, tem os altos e baixos, mas faz parte, né, Que mano? top, mano. Foi Que isso aí, top. velho. É, isso aí que você falou da ponto de inflexão, eu levo muito comigo. O meu é o que eu falo. Eu entendia muito bem, né? Porque eu considero o meu como um propósito de Deus para minha vida. Uhum. Mas as pessoas ao meu redor talvez não entenderam isso tão bem. Não sei como foi pra você, Você porque é diz largar algo. o futebol e começar isso. Isso. Por quê? Porque é algo que você tá a vida inteira batalhando, né? Você E tava tu desde os jogou em time, 12. eu não cheguei a jogar em time grande, tipo, disputou campeonato, tu chegou. Uhum. Então talvez pra você tenha sido Sim, diferente, como é que foi essa sim, parada? sim. Pra mim, cara, foi muito disso. É, eu decidi e eu tava definido. Eu bati o pé e é isso. Ponto final. E eu tava disposto a abrir mão de tudo e assim como você foi no telemarketing Sim. de não quero mais e quero focar naquilo, eu tava da mesma forma. Eu não sabia muito o que eu ia fazer, como eu ia fazer, o porquê Uhum. que eu ia fazer, mas eu tava decidido que futebol eu não queria mais. Não Entendi. foi por conta de lesão, não foi por conta de ser reserva, por conta de não estar em clube, nem nada do tipo. Pelo contrário, quando eu decidi, eu tava empregado, tava com o clube
Então eu. Doideira, né? É loucura. E aí eu senti, mas o que eu senti foi, tipo, assim, muita paz dentro de mim. Eu não passei pelo ponto de ansiedade no futebol. Eu passei quando eu fui trabalhar, eu tive essa parada de Mas ansiedade você e eu saiu e entendi. já foi pro digital? Não, eu saí, trabalhei 2 anos em uma empresa de logística, mercado tradicional, lá passei por diversas áreas e tudo mais. Mas aí depois eu fui para um outro trabalho e lá eu comecei a ter essa parada de ansiedade, cara. Saquei. Comecei a, tipo assim, pô, a gente é uma pessoa que tem um corpo atlético, o Sim, nosso corpo tem uma memória muscular, ele ainda total. lembra do esporte. Cara, eu comecei a engordar, comecei a comer compulsivamente, né? O seu foi de sintomas físicos. Total. O meu, nem tanto. Por quê? Porque eu tava ansioso, só que eu fui reparar depois que já tinha virado a grande bola de neve. Que eu já tinha engordado, que eu não tinha parado de treinar e não sei o que, um monte de coisa. Falei, putz, tem alguma coisa de errado, né? Mas esse ponto de inflexão, a galera, tipo, ao redor que tava não entendeu, pô, mas como é que você tá saindo, tipo assim, de tudo e indo pra uma parada que você não. Porque eu não estudava, não terminei o Uhum. ensino Você médio, ficou né? quantos anos? Isso aí eu tinha 18 para 19. Entendi. Então, tipo assim, cara, foi muito. Foi um choque. Principalmente pra minha família, que sempre tava comigo, correndo, Ah, lutando e imagina, velho. tal. Não sei. Mas depois que eles viram quão feliz eu tava, quão motivado eu tava em fazer o outro cenário dar certo, eles falaram, pô, então vou comprar ideia com ele dessa. Então tu saiu do futebol, foi trabalhar no mercado tradicional e só depois veio pro empreendedorismo, assim? Só, cara, depois de Caraca, 3 anos que eu firmei e abri minha empresa. doideira, hein, velho. Antes disso foi tipo assim, Mas você muita saiu por correria. conta do futebol, porque eu sei a realidade do futebol, não é? O cara que vai ganhar dinheiro mesmo é o cara que tá na elite, né? Você saiu Exato. por conta de não tá te dando dinheiro ou não Não, tava não, feliz? O que que foi? não. O futebol, cara, eu tive uma experiência em um clube paulista, Aham. em que eu tava empregado e o treinador do outro clube falou, cara, eu preciso de você aqui. Eu só preciso que você faça os processos do clube porque a diretoria me cobra. Eu falei, beleza. Uhum. Aí eu fui pra esse clube, beleza e tal, não sei o que. Fui, treinei uma semana com os caras, 2 semanas. Na terceira semana, no início da terceira semana, o técnico, o treinador chegou no meu empresário e falou assim: eu preciso conversar com você. Uhum. É aquela conversa que a gente já sabe, né? Sim, aham. O cara pediu pra molhar a manga e tal, não sei o que, fazer o pezinho de meia dele ali. Aí meu empresário falou: Gabriel, eu vou fazer. Eu falei assim: eu não quero. Se for pra ser assim, eu não quero. E aí ele falou: não, mas o treinador tá querendo você, você vai jogar e tal, não sei o que. Não quero. E aí, tipo assim, e aí começou a conflitar, saca? Interesses, não sei Foi o firme, que. né, velho? Porque É, nessa então, hora muitos teriam, pelo sonho, assim, muitos teriam cara, aceitado, e né? olha que engraçado, eu até coloco isso na ponta do lápis, porque na ponta do lápis eu ia ganhar dinheiro. O Sim, empresário ia ganhar dinheiro e o treinador ia ganhar dinheiro. Mas eu ia perder o meu propósito. De pode ser leal crer. com as pessoas, de ser verdadeiro, de ser sincero, de ser honesto. Falei, não, não quero. E aí, ali, dali em diante, eu falei, se é pra ser assim, eu não tô disposto a pagar esse preço, porque vai interferir nas minhas virtudes, nos meus princípios. E aí eu saí fora, cara. Falei, pô, tô saindo fora. Porque tem muito disso, né? A Sim. gente recebe muitas propostas, ainda mais hoje com essa parada que tem do mercado de terceirização e ganha em duas pontas, os empresários e tudo mais, os caras tá de olho no dinheiro. É um ou outro que de fato os caras estão de olho no futebol, e o que o moleque pode se É muito tornar. corrompido hoje em dia. Exato, cara, exato. Então, eu deixei, falei, não, não quero mais isso pra mim. Que E aí doideira, eu cara. fui pro meio digital, comecei como afiliado. A gente vai entrar nesse papo, vamos conversar sobre isso. Comecei vendendo infoproduto. Cara, mesma coisa que você. Só que o meu foi assim: a primeira semana eu tive um resultado legal. Consegui fazer acho que R$ 1.300 na primeira semana, porque eu comecei a usar minha rede de amigos. Então eu vendia pro pessoal, amigo, não sei o Eu que, fiz pessoal da isso também, igreja mas e eu tal. demorei pra ativar ter essa percepção de que eu precisava É, usar meu meio ali pra ter os micro resultados e esses uhum. micro resultados me motivar e fazer eu entender que, pô, isso aqui funciona. Depois que eu peguei essa sacada aí, eu vi que Foi. deslanchou, velho. E aí eu. Só que aí o meu foi igual ao seu, eu fiquei um tempo sem vender. Por quê? Porque eu vendi pro meu ciclo de amigos E e aí depois eu não tinha saturou. mais ninguém. Entendi. Tipo assim, de proximidade que me conhecia. Aham. Eu falei, bom, preciso entender como é que funciona. Mas você falou sobre o seu começo dentro do marketing digital. Como é que Uhum. foi? Você começou com vendas, depois telemarketing, Aham. você tentou futebol e você começou com marketing. Como é que foi? Então, eu comecei no afiliado também e aí beleza, de afiliado eu nesse caminho eu fiz drop, montei uma loja de drop, fiz mil e pouquinho também, fiz os 1.200 só que aquilo, cara, aí, quanto que eu sou em tráfego? Ah, beleza, então ficou empatado. Aí o produto já chegou, não chegou? Eu falei, que bosta aqui, velho, o produto não chegou pro cara, eu não quero. Aí depois fui pra trader esportivo, gostava de futebol e tal, mas não era uma parada que eu queria fazer, assim, sabe? Aí depois eu lancei um rapaz de trader esportivo.
também não foi aquele negócio que eu sentia aquele tesão de fazer. Aí beleza. Aí nisso eu comecei a me achar mais no infoproduto mesmo, coprodutor e tudo mais. Aí a minha virada mesmo foi com o infoproduto e foi quando eu fiz a minha primeira comunidade. Foi meu primeiro produto chamado Mude Padrão. E aí foi ali que eu comecei a ter muita gente que eu comecei a ajudar e tudo mais. Aí eu falei, cara, legal. Então, tipo, a minha virada mesmo foi quando eu criei essa comunidade. Só que antes eu vendi muito como afiliado produto de maquiagem. Porque assim, a minha primeira estratégia vendendo infoproduto que deu certo foi influenciador. Então eu peguei essa linha de influenciador, comecei a aplicar essa estratégia até que deu certo. Então, até o primeiro curso que eu comprei foi do Thiago Gomes, você sabe? Sei, pô, ele para aqui, ó. Aham. Então, tipo, a estratégia que ele ensinava, que eu gostei e me identifiquei na época, foi influenciador. E aí, naquela época, não era tão concorrido igual é hoje. A sofisticação era muito menor, era muito mais fácil. Então, pô, eu ia ali no e-mail, mandava o e-mail, a pessoa respondia. Hoje em dia, você vai no Instagram, manda mensagem, a pessoa nem responde mais. Responde, Tão sofisticado que tá, enfim. Então, foi isso, né? A minha virada mesmo foi vendendo o infoproduto. Foi uma estratégia que eu peguei e segui durante um tempo que deu certo. Foi com influenciador. E aí, depois dessa comunidade que eu criei, a primeira comunidade foi o Mude Padrão. Ali eu comecei a trazer bastante negócio pra perto, sabe? Tipo, criei comunidade. Então, vinha muita oportunidade, tipo, sociedade saindo dali. E aí foi abrindo as portas, entendeu? Aí dali foi Massa. conhecendo outras pessoas. E aí depois que eu comecei a conhecer outras pessoas, as portas foram abrindo cada vez mais. A visão foi abrindo cada vez mais, a oportunidade aparecendo. E o que que você falava nesse seu primeiro produto? Cara, eu ensinava a fazer o que eu fazia. Então, tipo assim, como a pessoa vender, como criar um negócio. E aí foi ali que eu abri muito pra, tipo, o Brasil inteiro. Eu tive muito aluno no Nordeste. Então, tipo assim, muito. No começo, cara, Nordeste dominava, assim. Porque a galera lá do Nordeste começava a ver e cada vez mais ia entrando na comunidade. Que E aí massa. até hoje, muita gente que começou através de mim, que é lá do Nordeste, que me conhece e tal, fala, comecei através de você. Que legal. Foi ali que eu comecei Legal. a expandir mesmo, entendeu? É, a gente fez um trabalho com uma influenciadora grande daqui de São Paulo. E a gente fez um trabalho muito forte em São Paulo. E o nosso segundo público-alvo era o Nordeste, né? Eu não sei o que que você percebeu, mas a gente percebeu no público do Nordeste um público muito engajado entre eles. Então, por exemplo, era um produto de afiliado também. Então, vendia para uma pessoa do Nordeste, outras três compravam. Porque a pessoa indicava, a pessoa Sim. conversava e falava, tipo assim, ó, compra isso aqui que é muito bom. É, isso aí rolou também. Tanto que eu lembro que tinha uma galera que se conhecia, que era tudo conhecido, Aí. amigo. Como que era numa cidade, cara? Não vou lembrar. Mas era. Eu ia ver na sede onde? Ah, eu sou dessa cidade. Ah, eu também, mas é que eu conheço fulano, ciclano. E a galera, de Mas é fato, muito eles iam engajada, se cara. indicando. Isso era muito massa, isso é muito massa. E hoje, como é que tá? Hoje, qual que é o teu foco dentro do digital? E como que você pode compartilhar dicas, insights, conteúdos valiosos para a galera entender de fato e seguir como rastro, né? A gente fala muito aqui que o sucesso ele deixa rastro. Sem E eu dúvidas. considero você um cara que teve sucesso dentro da sua profissão, dentro do que você faz e dentro dos seus negócios. Como que você pode construir esse rastro para a galera que está nos ouvindo aí? Então, cara, interessante, eu passei por várias fases, né? Então, tipo, igual eu te falei, fiz drop, fiz trader esportivo, lancei encapsulado, cheguei a lançar afrodisíaco na época, eu tinha um cara daqui de São Paulo que tinha clínica de farmacêutica, eu fiz estratégia do produto, então, tipo assim, eu fiz tanta coisa que essa é a importância de quem tá no digital. Às vezes você ter um processo, né, trilhar algo, tanto que você percebe que normalmente quem começa hoje não ouve alguém ou não tem um mentor, essa pessoa não consegue seguir um caminho reto, né? É isso. E é normal, a pessoa que está começando, ela quer, às vezes, deixa eu ver como é que funciona a drop, sei lá. Então ela acaba se distraindo no meio do caminho. Sim. Só que isso é importante porque no processo que a pessoa descobre o que ela quer, que ela vai se identificar. Pô, às vezes a pessoa começou como gestor de tráfego, só que ela não gosta, não gosta de números. Ah, não gosta de É. números, eu sou bom escrevendo. Aí o cara vira copy, gosta da copy. Pô, mas eu gosto de ser filmmaker. Tipo assim, no processo a pessoa se descobre. Então, eu acho que é importante a pessoa ela iniciar algo. Isso pô, primordial. Você precisa começar, você precisa iniciar, ouvir alguém. E isso vai fazer você ter um direcionamento, pelo menos. Não quer dizer que você vai iniciar nisso e você vai finalizar nisso. O que você está fazendo hoje pode ser só o meio, né? E normalmente é o meio, né? Já deixando bem claro. Talvez você começou fazendo uma coisa e você termine fazendo outra, porque você se descobriu em outra área. Então, no meu caso, eu construí ali, pô, comecei como afiliado, só que eu criei uma comunidade. A início de comunidade eu comecei, uma fase importante na minha vida foi a agência que eu tive. A gente teve uma empresa, foram 2 anos nessa sociedade, nessa empresa. Então ali, a gente começou só vendendo. Só vendia infoproduto, lucrava e tudo mais. Só que no momento a gente percebeu, peraí, a gente precisa agora se estruturar como negócio, como empresa.
E aí, na época, a gente se juntou com um empresário de Florianópolis, e o cara, ele tinha know-how empresarial. Então, pô, galera, peraí, tá precisando pôr um financeiro, bota um financeiro. Pô, mas vocês não têm um gestor. Aí, na época, colocou uma gestora. E a gente foi entendendo o game empresarial, tipo, a gente, de ter um negócio, pô, ter um financeiro que tá ali no pé, enchendo o saco, ter ali uma gestora que tá ali cuidando, ter toda essa parte jurídica, burocrática, enfim. Então, eu tive passei por esses processos e foi muito importante para eu me descobrir, para eu entender, para eu aprender Que massa. e entender de fato o que eu queria. Então, tipo assim, hoje muitas pessoas que começam no digital, elas vão lucrar, elas vão buscar o faturamento, só que não necessariamente essas pessoas vão começar com a mentalidade de negócio. É, Porque não tem essa instrução, mas vai aprender, e talvez vai aprender errando e sim. perdendo. E uma coisa, você vê muito quem começou há anos atrás e sumiu, e quem ainda tá, se manteve no game. Então, tipo assim, hoje o meu foco, velho, hoje eu vou abrir aqui, né? O meu desejo, do meu coração hoje é uma marca, só que com algo que eu gosto, que é a questão do esporte. Então, por exemplo, hoje eu tô estruturando uma parada mais para da saúde, que é Que top. uma gama de creatina, porque é uma parada que vem lá do meu background de futebol, de esporte. Hoje eu tô indo mais pro boxe. Então, o meu foco hoje é criar uma marca onde eu possa realmente estruturar um negócio, validar esse negócio e consolidar. Ter uma marca, eu penso, sei Que lá, de massa. repente vender futuramente. Isso já pensando, sei lá, em equity, em ter uma empresa que Uhum. realmente vai valer alguma coisa. Só que isso depois de bastante tempo, depois de já ter vendido, já ter entendido que não é só vender infoproduto ou prestar serviço, e sim ter um negócio, Sim, você ter uma empresa, enfim. sim. Então, hoje, cara, se eu fosse falar de rastro, né, para quem vai começar, é realmente começar algo e nesse processo você se descobrir, aprender e ver o que você realmente quer. É o que eu falo bastante, velho. A É, pessoa começar a seguir e no processo descobrir o que ela quer pra vida dela, que sabe? massa. Que massa. É muito, muito interessante esse ponto que você tocou. Por exemplo, o cara que está no digital, ele tem a visão de copy, tráfego, anúncio, design, enfim, web, um monte de funções que são derivadas desse mercado. Uhum. Mas não tem muitas vezes o olhar pro lado de gestão, Sim. administração, de fato, construção de empresa. E o que eu vejo, por exemplo, não sei se você concorda com esse lado, mas a galera que vende produto físico, ele Uhum. tem uma responsabilidade em entregar e ele, teoricamente ele vai construir empresa, porque muitas vezes ele precisa de estoque, Sim. coisas nesse sentido. O cara do infoproduto eu já não vejo muito isso. O cara vem, lança um curso, uma mentoria, um treinamento, uma imersão, seja qual for, bom, com Uhum. qualidade. Só que como não tem, não é tangível, Total, velho. o cara desapega e segue a vida dele procurando outras milhares de coisas, quando na verdade se ele consolidasse aquilo, ele ia ter uma parada que ia perpetuar por muito tempo na vida dele, Exato. né? Mas eu acho massa você falar de que você trouxe uma pessoa do meio empresarial, né, de fato, do negócio físico, do negócio tradicional, Uhum. porque eu iniciei faculdade de administração de empresas, uma das 5 melhores faculdades de São Paulo. Nossa. E lá, cara, é muito engraçado porque assim, por exemplo, eu aprendi a marketing com o diretor de marketing da Volvo. Cara, eu aprendi a recurso humano com a diretora de RH da Nestlé, por exemplo. E a galera fala assim, mas faculdade não vale a pena. Pra mim foi um mega aprendizado. Pois é. Porque, pô, cara, eu tinha uma palestra todos os dias com esses professores, saca? E o que os caras falavam, eu olho muitas vezes pra galera do digital, tipo assim, dá vontade de arrancar os cabelos, saca? Tipo, pô, cara, como é que tu faz isso? Você tem um mega conteúdo, você tem um propósito muito legal, valores muito legais, mas esse negócio não vai pra frente. Porque você tá olhando pra uma das óticas. E Uhum. aí eu não sei como que é isso hoje pra você, Entendo. com várias empresas. Porque assim, a galera olha marketing como negócio e não como setor. Uhum. E eu acho que isso é um dos maiores erros, que foi o que você falou. Na empresa a Total, gente velho. tinha muito cliente, muitas pessoas, mas calma aí, eu preciso de um financeiro, então deixa eu contratar um financeiro. Abrindo um setor. Preciso de um setor administrativo, contratar um gestor. E assim por diante. Como que é isso hoje pra você? Como é que foi essa mudança do antes e depois desse cara que agregou pra vocês na empresa que vocês trouxeram como sócio? Total. Cara, isso aí é muito interessante que você falou. Porque, tipo assim, você falou no caso, né? O cara que vende. Eu também enxergo dessa forma. O cara que vende produto físico, ele talvez vai precisar ter um estoque e realmente ter empresa ali. Vai ter que, pô, ter a gestão do negócio dele. Uhum. Já o cara que vende infoproduto não vai ter muito isso, se ele não souber para que caminho ele está indo. E aí, na questão do infoproduto, é a questão do cara ter visão do que ele está vendendo, do que ele vai criar. Se ele realmente vai criar algo, porque disso ele consegue criar ecossistema.
ele consegue criar, às vezes, um cliente para esse produto dele. Como assim? Pô, se você tem... Eu tinha a comunidade na época. Sim. Meus alunos, eles vão precisar do quê? Eles podem precisar de uma ferramenta de WhatsApp. Uma besteira, mas faz sentido. Eles podem precisar de um player de vídeo, eles podem precisar de qualquer coisa. Então, tipo assim, às vezes você tem ali uma comunidade, um ecossistema, você vai agregar o que você pode agregar nisso. Aí, você já saiu de infoprodutor para ter um SaaS, por exemplo. Ter algo que você tem quem tá aqui nessa ponta aqui, que compra seus produtos, Sim. mas consome aqui. Sim. Aí o cara do infoprodutor já mudou. Já Com não é só um certeza. infoprodutor. Não é mais. Aí já foi para um outro nível. E aí já o cara do produto físico, aí é o que eu falei agora de construção de marca. Construção de marca, brand, etc. E aí entra essa parada de tipo, pô, como que o fulano ali agregou eu ter colocado um cara que já vem do mundo off pro meu negócio? Uhum. Porque o cara ele já tinha a visão empresarial, então tipo, ele sabia exatamente o que tinha que ser feito para realmente o nosso negócio de venda de infoprodutos se tornar uma empresa, se tornar um negócio rentável, se tornar um negócio que tinha previsibilidade. É isso. Então, tipo assim, o cara já chegou já sabendo o que tinha que fazer. Cara, ó, vocês não têm hoje um financeiro, vocês não têm hoje um gestor, hoje vocês não têm ninguém cuidando da parte burocrática de vocês. Então, tipo assim, ele foi implementando tudo a um ponto que a gente realmente conseguiu ter uma previsibilidade. E foi interessante porque, tipo assim, ó, quando a gente juntou com esse cara, os números só iam crescendo e era muito previsível. Tipo assim, pô, um mês a gente faturou 300. Só que aí a gente já tá vendo, no primeiro mês 300 com ele, no outro mês 450, agora 600. Então, tipo, foi uma parada que foi crescendo muito, muito pé no chão, assim, sabe? Que massa. Tudo porque foi implementado. Isso que você falou, pô, a galera não tem essa visão de, pô, vou botar minha empresa por setores, mas não, não setorizar as paradas, não ter uma pessoa responsável pela gestão, um financeiro, porque não, de fato, na minha opinião, essa pessoa não vê o negócio dela como um negócio, só um, como é que diz, um cambista do digital, saca? É Eu uma. vejo isso. É um veleiro. Ele tá de passagem e vai sair na Total. outra ponta e já era. E muitas vezes é o cara que estraga o nosso mercado. Sim. Muitas vezes é o cara que fala mal do nosso mercado. Que. Ou só quer fazer dinheiro a qualquer custo, né? Exato. Tipo assim, porque o que eu vejo, por exemplo, o cara do estoque, o digital ele tem uma baixa barreira de entrada. Isso é nítido para todas as pessoas. Né? É nítido para todas as pessoas. Por exemplo, você quer fazer o seu produto cosmético. Uhum. Não é tão simples. Sim. Você precisa encontrar uma empresa farmacêutica, você precisa encontrar um laboratório, você precisa encontrar pessoas para homologarem e tudo mais. Então você já tem um custo com isso. Qual que é o Demais. custo do digital? Quase zero, velho. Se o cara tiver um celular, ele já verdade. consegue começar. Então a galera substitui isso por é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, sabe? O mercado é um mercado muito sério, assim como os outros. Então eu sempre levanto muito essa bandeira. E eu falo para todos os meus alunos, cara, se você tá levando o mercado digital a brincadeira, para. É melhor. É melhor que você parar do que você ficar se enganando. A galera fica se enganando, achando que, pô, posso fazer de qualquer jeito, posso fazer de qualquer maneira. Não. E aí o ponto do estoque, por exemplo. O cara que tem um estoque, ele vai querer vender. Pô, a empresa não tá dando certo, ele vai precisar fechar as portas. Ele vai pelo menos querer vender a última gota do estoque dele. Verdade. O cara do digital não, porque o celular que ele usa para trabalhar é o mesmo que ele usa para conversar, social e tal. O computador é o mesmo que ele já tinha e tal. Então, tipo, a galera, pô, é muito de boa, né? Mano, eu também, assim, sendo bem sincero, né? Cara, chegou um ponto. Você tá com tempo no digital? 4 anos, vou completar 5. Eu também, tô mais ou menos nisso. Cara, eu peguei ali a fase da galera que. Eu peguei a fase, eu saí da fase, sei lá, vamos ver aqui, Érico Rocha em ascensão 2017 pra esse pessoal igual o Thiago Gomes. Não vou lembrar quem na época era estourado. Mas, tipo assim, eu peguei a época que a galera fazia um negócio legal, que passava uma mensagem legal. Tanto que eu peguei agora essa época porcaria, que é a galera que só vende golpe, vende merda na internet. E eu vejo que, cara, precisa de pessoas que implantem uma cultura no meio. É isso. Pode ser difícil? Pode ser difícil. Mas eu acho que faltam pessoas que venham implementar essa cultura. E uma coisa que eu vejo, mano, sempre vai existir esse tipo de pessoa. Sempre existiu gente dando golpe na internet, vendendo pirataria, por exemplo. Só que tem pessoas que têm que levantar essa bandeira e implementar isso para essas pessoas. E, sinceramente, se a pessoa quer continuar com esse espírito de só vender porcaria ou não ter um negócio, é o problema dela. Mas também tem as pessoas que estão nessa fase, mas podem virar essa chave ainda. Ainda tem tempo de entender o negócio, realmente estruturar uma parada e largar esse lado moleque de vender na internet, saca? Exato. Eu acho isso muito, muito top. E você falou assim, por exemplo, você deu o nome do Thiago, por exemplo. Eu tive um cara que eu tive muita admiração por ele. Cara, a gente se conheceu aqui em Alphaville e tudo mais, que é o Gabriel Floriani, foi por ele que a gente começou.
eu comecei, né? Eu comecei com ele. Em E aí, Floriano é dessa época. cara, né? tipo assim, o curso dele tinha 200 aulas, se não me engano. Uhum. Só que, tipo assim, eram 200 aulas pancadas, saca? Hoje você pega um curso, o cara fala que tem 200 aulas, mas ele te engana falando que tem 200 aulas. E não é conteúdo de fato, ele tá ali enrolando, enchendo linguiça só pra falar que tem 200 aulas, né? E aí eu queria saber de você, porque eu sou mais da linha de mentoria, consultoria, atendimento. Você tem mais essa parte de conteúdo gravado, por mais que tenha entrega ao vivo e tudo Sim. mais. Mas você tem. Como que você constrói? Como que Boa. você construiu todo esse ecossistema para você conseguir atender os seus alunos e falar, ó, eu sei que com isso eu tô gerando resultado para eles. Cara, foi assim, não sei se eu vou falar do PPM, que é o Produto Perpétuo Já. Milionário. Cara, isso é marketing, claro, mas foi uma parada que eu identifiquei padrão. Como assim? O PPM significa Produto Perpétuo Milionário. Não que é um produto que vai vender 1 milhão em um mês, mas é um produto que você vai construir ele e através dessa base que você criou, você vai atingir 1 milhão de faturamento um período desse produto. Então, tipo assim, eu durante a minha trajetória, eu sempre criei produtos, ofertas e tudo mais. E aí eu percebi que eu não fazia por acaso. Peraí, eu fiz esse produto aqui, ele atingiu X milhões. Esse aqui também. O que que eu fiz nesses dois produtos que fizeram eu ter esse resultado? E aí eu percebi que eu tinha um processo de criação. Então, por exemplo, no PPM são 5 pilares que eu identifiquei que eu religiosamente fazia. Então eu pesquisava, é o primeiro pilar, eu construía. E aí nessa construção vai toda a parte de oferta, como que eu vou fazer, desde como eu vou fazer uma cópia de uma página até, sei lá, o banner do meu checkout, exemplo. Depois vem a questão de você validar o produto, escalar e consolidar. Top. Então, tipo, eu percebi que eu segui esses pilares, que são muito importantes. Então, quando a gente. Quando eu atropelava esses pilares, não dava certo. Então, tipo, pô, começava Caraca. por uma pesquisa, que é extremamente importante. Tipo assim, eu quero fazer um exemplo, vou fazer um energético, um Red Bull aqui. Vou criar o Red Bull do Pantera. Vou criar com o que vier na minha cabeça. Não, vou pesquisar o que, que o Red Bull tem. Que massa. Então, tipo, eu percebi que tinha esses pilares. E aí eu formulei isso, esse método baseado nesses pilares para passar pra galera. Então, hoje, velho, igual você falou da quantidade de aulas. Pô, o cara tem 200 aulas, mas é encheção de linguiça. Eu sou o cara que eu prezo muito mais em ter o pouco, mas eu sabendo que não vai confundir a pessoa, Que mano. top. A minha didática hoje é essa. Eu gosto de ser prático, velho. Que top. Então, assim, eu sei que quem aplica tem resultado. Tanto que tem muita gente que aplicou muita gente não, tem poucas pessoas que aplicaram no PPM e tiveram resultado. E muitos que entraram na época não aplicaram, e eu sei que não aplicou porque eu vi o e-mail lá, tipo, a galera não assistiu nem 50% e ficava reclamando. Então, tipo assim, você vê que o cara que pega ali e se propõe a estudar o que tá ali, esse cara tem resultado. Cara, Já o cara que vai lá, olha, fica meio assim e tal, não faz nada, não tem resultado. É. Então é isso, cara. Você tocou num ponto que eu acho muito massa, né? Que é tipo assim, é o fato de você passar pra galera, que foi o que eu falei, o sucesso ele deixa rastro, as pessoas elas têm a escolha, porque você decidiu compartilhar. Sim. Quantas pessoas a gente conhece de sucesso que ficam quietas, Muitos, né? nossa, Existem demais. muitos, Muita gente low profile que faz exato, muita grana, né? muito empresário que não compartilha, que não Sim. educa, que faz o dele e tá tudo certo, é uma escolha que ele teve, não Uhum. tem problema nenhum. E eu vou da linha de compartilhar com as pessoas, porque eu quero que as pessoas também consigam construir assim como eu também pude construir. Sim. Mas eu achei muito massa que você compartilhou, que você fez da tua metodologia a tua jornada. Aham. E de fato. Por extrair, né? O que eu Exato. apliquei. Foi Exato. isso mesmo. Foi isso mesmo. Porque muitas pessoas constroem. Deixa eu fazer um benchmarking, que foi o primeiro ponto que você falou, de pesquisa. Uhum. Pega de um, pega do outro, pega do outro, pega do outro e constrói o método. Aí a pessoa olha e fala, mas calma aí. E eu aqui nesse meio? Boa, tipo assim, o cara, ao invés de olhar pra dentro, né? Pô, Exato. deixa eu olhar pra dentro. O que que o Gabriel aplicou nessa jornada? Porque tem uma parada que é tipo assim, eu acredito que tem coisas que, tipo, se eu falar assim, ô Gabi, vai aqui e aplica isso aqui. Talvez esse Ctrl+C, Ctrl+V não dê certo pra você. Exato. Mas eu passei o que eu fiz, tipo assim, cara, ó, você pode seguir por esse caminho aqui. É o caminho que eu indico. E outra, aplica a sua essência, você entender o pilar. Não tô falando pra você copiar, mas você entender os pilares. É igual fundamento de futebol. Eu entendi que é assim que cruza uma bola, sei lá. Então eu vou fazer do meu jeito. Eu vou melhorar isso. Então foi o que eu fiz, mano. Tipo assim, eu peguei, olhei pra dentro e falei, cara, legal, eu fiz isso, isso e isso. Tá aqui. Agora Top. aplica e bota a sua essência, tá ligado? Top. Foi isso aí. É muito disso. E aí você falou até do exemplo do Red Bull, é a composição. Né? Por mais que você Exato, entenda a composição. composição, só que a galera não entende muito isso. Dentro do nosso meio, não tem fórmula de bolo. Tem o caminho. Foi o que você fez. Né? Você tem ali, ó.
anunciei em tráfego, joguei para esse funil com esse objetivo de conversão, para esse outro funil pós-venda e assim por diante. Até porque o nosso mercado ele é muito cíclico, ele muda muito rápido. Então, uma vez que você sabe os pilares, o que fazer, o como fazer, você vai ver o que está funcionando atualmente e vai usar esses pilares. Sim. Tanto que, cara, muitas coisas são assim, tipo moda. A moda 1990, a galera pega lá em 1990 e bota hoje e vê o que tá funcionando hoje e, tipo, meio que faz um Uma remix do negócio lá e né? reconstrói. Mas sabe, Sim. pilar, o que funciona. E Exato. assim, mídia também é assim, né? É muito isso. Mas e aí tem até um assunto legal, que, por exemplo, você falou, a galera faz, né? Faz, reconstrói e tudo mais. Mas tem coisas que a gente não tem como reconstruir. Por exemplo, você é um cara que tem carisma, você transmite o carisma através das redes sociais. Eu lembro quando a gente se conheceu, eu fui lá no teu Instagram e falei, pô, deixa eu ver o que é. E tinha aquele vídeo lá teu fazendo a transformação da Pantera. É, E tal, engraçado. não sei o quê. Pô, às vezes tem galera que compra por isso. Sem cara. dúvida, Compra claro. por isso. Como é que você transfere? Isso não tem como transferir. Não tem, velho. Você consegue Tem que ter autenticidade, né? autenticidade, né? E isso é até um ponto que a gente ia falar, já remetendo com dois assuntos, né? Você, eu vejo que é um cara muito autêntico na internet. Você tem o seu posicionamento, você tem a sua... Cara, você não vai muito pelas ondas do que a tendência está construindo. Você tem o seu posicionamento e é isso, final. Uhum. Como que a galera que tá assistindo pode construir esse posicionamento, assim como o Pantera tem, cara? Porque assim, eu vejo que você transita no meio do empreendedorismo, no meio do marketing, Música. tudo, tipo, Até música, exato. Sacou? No meio do futebol. Tem então. como é que você dá essa dica pra galera construir esse posicionamento, assim como você conseguiu construir o teu? Ah, mano, a dica é, é não pensar dentro da bolha. Porque a gente vive numa bolha hoje no digital. Uhum. Então, se você ficar pensando igual todo mundo pensa dentro da bolha, você tende a meio que se enquadrar, né? Se enquadrar, assim, entrar dentro da caixinha. Primeira coisa, não pensar, não olhar pra dentro da bolha, olhar pra fora. Então eu sou um cara que eu gosto de olhar pra fora e eu gosto de ser muito eu, velho, ser muito autêntico em tudo que eu faço. Tipo assim, ó, eu tava dando tava no podcast agora, eu falei de um rapaz do digital, pode falar nome aqui? Pode. Por exemplo, o Kaique. Eu conheci o Kaique pessoalmente. Moleque, gente boa pra caramba. Foi lá no meu escritório, Sim. né? Moleque, gente boa pra caramba, mano. E na época que eu conheci ele, ele era muito de boa, quietinho. Aí depois de um tempo ele começou, pum, essa ascensão no digital. Aí eu vi os vídeos dele, as coisas que ele fazia, eu falava assim, mano, esse não é o Kaique que eu conheci, pera aí. Aí você vê que a galera começa a repelir, pô, mano, o moleque é uma marqueteira, não sei o que, mas o moleque não é aquilo. E hoje ele voltou a ser quem ele era antes, moleque de Massa. boa, tá namorando, tá quietinho, tá de boa. Então, tipo assim, às vezes a pessoa vai começar e quer se posicionar. Sim. E aí ela pensa o quê? Ah, vou me espelhar no Finch. Vou ser igual ao Finch. Mas esquece que ela precisa ser ela, precisa botar a essência dela. E às vezes a pessoa vai gostar muito mais de quem você é do que você tentar fingir ser alguém que você não é. Então, tipo, o que funciona pra mim é ser eu. Que massa. É ser verdadeiro, é ser aquele cara carismático, não ter medo. Eu não sou um cara que tem medo que as pessoas vão pensar, entendeu? Eu prefiro 1000 vezes ser eu, ser aquele cara engraçado, não ter medo de ser descontraído, do que as pessoas falam, nossa, mas o cara é empreendedor e é tão engraçado assim, ou seja, que for, sei lá. Porque isso faz as pessoas realmente gostarem de quem eu sou. Uhum. Não porque, tipo assim, nossa, olha como ele tem dinheiro ou ele tem É. poder. E se um dia eu não tiver mais dinheiro, eu não tiver poder? As pessoas isso. ainda vão gostar de mim? Então esse é meu pensamento, velho. Eu gosto de ser eu, e outra, isso faz eu me sentir à vontade. Que massa. E aí eu acho que vai fluindo cada vez mais, quando você tá na sua zona de genialidade e conforto. Que massa. É muito isso top. aí, começa por aí, entendeu? Isso é muito top. E assim, eu vejo isso como, de fato, a personalidade que ela é construída das pessoas, porque eu tive muito essa crise, né? Essa Aham. crise, não crise ruim, no sentido ruim, mas crise de parar, refletir, pensar e falar, poxa, eu não tô indo pela linha certa. Na linha como eu quero, na linha como eu sinto à vontade. E olha que coisa simples, cara, investimento. Investimento. Eu tava vendo que eu tava me investindo como o mercado se vestia e não como eu gostava. Aham. Falei, opa, tem algo de errado nisso. E eu comecei a mudar um pouco, ainda mais pra gente que veio Isso do esporte, cara, do Isso aí futebol. é uma parada que. Isso aí eu acho que é uma das coisas que mais pega, né? A galera se veste tudo igual. Cara, se veste tudo igual. Eu falei, pô, se eu tô me vestindo tudo igual, eu tô passando a mesma imagem que todos os outros estão passando. Primeiro ponto, não tô me diferenciando e não tô me sentindo eu como eu sou de fato, né? E aí você tocou num assunto que é legal, que a galera Mas sabe. só desculpa cortar. Claro. Eu já tive essa época que eu quis me vestir igual, acompanhar muito Finch. Ah, Uhum. Outlier. Já tive essa época que eu botava terno e eu não me sentia confortável. Aí. Mas foi necessário eu botar a roupa e trabalhar de terno em Exato. casa pra eu ver que não era aquilo que me fazia bem. Então, tipo assim, a galera tem que entender que tá tudo bem. Às vezes você passar por uma fase que você não tá sendo você, que você não tá se vestindo como você realmente se sente confortável,
mas você precisa identificar se realmente, pô, é isso, você sente à vontade? Não. Então, tipo, eu já passei por isso também. E hoje eu gosto de me vestir do meu jeito confortável, com meus tênis confortável. É isso. Ponto. Tá bem. Tem que É estar isso aí. bem, tem que estar bem. E esse aí, você falou sobre assim, por exemplo, o Kaique que você conheceu não era o Kaique que via na internet, hoje o Kaique é muito mais parecido com o Kaique que você de fato conheceu, uma pessoa mais tranquila e tudo mais. Não falando dele, né, mas falando, trazendo pra mim, trazendo pra realidade de todas as pessoas. Eu acredito muito que assim, eu vou ser eu, mas se eu entender que o meu eu tem algo errado, tá tudo bem eu arrumar e, pô, me enquadrar. Então, por exemplo, Gabriel, cara, quando a gente joga futebol, a gente sabe que no meio do futebol você não falar um palavrão, você não xingar, você não dar um tapa na cara, não sei o que, essas coisas, você tá sendo menos homem. Total, velho. Total. Pô, você não tá dando sangue pelo time, você não tá vestindo a camisa. Cara, quando eu vim pro meio do empreendedorismo, eu olhei e falei, isso aí é a maior idiotice que eu já ouvi. Pois é. Porque não tem nada a ver. Então, ou seja, quem eu era, e naquele momento talvez eu me sentia bem, falei, opa, não faz sentido. Óbvio, também por conta de acompanhamento e vida cristã e assim por diante. Mas eu também olhei e falei, cara, não tem por que eu sentar numa mesa de reunião e ficar falando um monte de palavrão com o cliente. Não tem por que eu sentar num podcast e ficar falando um monte de palavrão com a pessoa que a gente está conversando, batendo papo. Então, o que eu vejo muito é que a galera julga a pessoa. E não a atitude. Exato. É isso que eu ia falar, eu não tô julgando o Kaique em si, mas Uhum. as atitudes que ele Sim. teve. Pra mim, se eu for julgar as atitudes dele hoje, ele foi imaturo. Essa é a palavra, imaturo. Maturidade. E a imaturidade faz o cara ser às vezes quem ele não é. E eu já tive essa fase de não ser quem eu realmente sou, velho. Hoje eu tenho 24 anos, eu sou um moleque. Mas a gente tá aí no meio, a gente tá na vida louca, velho. Pô, vai ali, reunião, conhece fulano, ciclano, network, e você fala, olha aquele cara é assim, assim, assado, viagem. E a gente aprende, a gente amadurece muito rápido hoje, eu vejo. Pelas coisas que a gente vive. Sim. Então, tipo assim, se hoje eu for falar, cara, 2 anos atrás, eu era muito mais imaturo. Sim. Hoje eu já tenho mais maturidade em tudo. Sim. Então, isso é casca que a gente vai criando. Com No certeza. empreendedorismo, como pessoa, como homem, como marido, como namorado. Então, tipo assim, hoje eu sou um cara muito mais maduro. E essa minha maturidade hoje, tanto empresarial quanto espiritual, que é uma parada que a gente tem que buscar sempre. E eu acredito que a espiritual entra muito e ajuda o cara Com certeza. em todos os âmbitos. Transforma. Total. É que mais transforma. Demais, demais. Acho que é o primeiro nível, né? A primeira camada. Então, tipo, eu vejo muito isso. Falando disso, desse rapaz que a gente tá falando. Talvez a imaturidade fez ele tomar atitudes que não condiziam com o que ele realmente era, entendeu, velho? Sim. E isso eu vejo isso com todo mundo. A E maioria até das pessoas trazendo, faz isso. tipo assim, pro nosso meio. Pô, por exemplo, pega o exemplo de um astro aí, o Neymar. Aham. A galera olhava o Neymar com 18 anos e falava assim, esse moleque tá viajando, Aham. né? Tanto que tem aquela entrevista lá que o treinador fala, vocês estão criando um monstro, Sim. né? Mas eu fico me colocando muitas vezes na pele daquela pessoa. Será que com o que ele tem, o poder que ele tem, a autonomia que ele tem, a autoridade que ele tem, com 18 anos, a grana que ele tem, será que eu faria diferente? Pois Eu é. não sei dizer. Eu não sei dizer de fato. Muito provável, que, óbvio, não seria igual a ele. Mas, poxa, é fácil a gente julgar quando a gente não tá no lugar da outra demais. pessoa, né? Isso aí é É demais. muito fácil. E no Você, dia. você falou, desculpa cortar, você falou isso aí do. Você vê como a parada da maturidade é sinistro, assim. Você chegou a assistir a série do McGregor lá, na Netflix? Não, isso aí Mas não. você sabe que é o McGregor, né? Sim, lutador. Que imagem você tem dele? Cara, um cara polêmico. Um cara polêmico. Um cara estiloso, que ele é estiloso. Aham. Ele é estiloso, mas é um cara polêmico. E um cara. Polêmico. Polêmico, Pronto. aí mais você tem dele. É. Eu também tinha exatamente essa imagem. Só que do Conor de 2016, o cara ele era polêmico. Só que ele é o cara que mais vendeu na história do UFC. E hoje, se você ver os vídeos dele hoje, você não reconhece o cara, velho. Aí. Muito maduro, pai de, sei lá, 3 filhos, tá multibilionário. Mas há anos atrás, 10 anos atrás, o cara era muito imaturo. Era o cara que xingava, que batia, que socava. E aí o cara amadureceu, mudou as atitudes. Mudou. Então você vê como Exato. essa parada da maturidade muda totalmente o cara, as atitudes, e é normal, né? Mas é isso aí, é isso aí. Sobre ele, por exemplo, eu vejo ele, cara, eu não assisti essa série, eu vou até assistir legal. essa série na Netflix, mas é um cara que você viu, ele teve um alto impacto, pai, não sei o quê. Uhum. E isso é a jornada, cara, é a Sim. jornada. O que eu vejo que a galera não pode é, tipo assim, tá errada, tá no erro e segue errando. Permanecer no Tipo, erro, né? permanece no erro, mesmo tendo conhecimento, né? Porque eu acredito muito que o conhecimento é a chave de todas as portas.
Então, quando você tem o conhecimento, você começa a abrir e acessar novos locais, novas informações, novas pessoas que talvez você não conheceria. Talvez pessoas quais você não acessaria sem o conhecimento. Como é que foi pra você essa transição? Por exemplo, você jogava futebol. Eu falei lá com o Guerra, a gente conversou, o Guerra, Sim. ele falou que ele estudava muito. Sim. Ele era uma pessoa estudiosa mesmo no futebol. Sim. Eu já não era. Eu também não, eu era vagabundo. Aí. Tipo, é que, vou resumir essa palavra vagabundo, eu não tinha uma segunda opção. Até porque eu não vim de uma família que dava essa orientação. Mano, família simples, o pai às vezes só tem tempo pra trabalhar e dar comida e amor. Ó, pô, tá aqui, filho, te dou amor, carinho, e tá aqui comida, nunca vai faltar. Mas o cara às vezes não tem aquela mentalidade, tipo, ó, filho, se você não jogar futebol, você pode fazer outra coisa. Meu pai não tinha isso, entendeu? Eu era esse cara, tipo assim, eu era só futebol, só futebol, só futebol. E eu não estudava, cara. Eu não estudava. Aí. E aí, sobre o que você falou agora, qual foi a última pergunta? Sobre como é que foi Isso. pra você depois, né? De fato. Pra você entender, por exemplo, eu não estudava. Eu também não estudava. Eu confesso, eu não estudava, não concluí o ensino médio, parei no primeiro ano, fiz o nono, comecei o primeiro, parei. Eu também, eu fiz ensejo na época, eu lembro que fiz ensejo. Eu também fiz supletivo, né? Não sei se é a mesma coisa. Mas aí, por exemplo, hoje você precisa ser uma fonte de conhecimento o tempo inteiro. Você precisa estar sempre se alimentando disso, porque senão fica difícil sustentar várias empresas, vários negócios. Como é que foi pra você? O que você fez? O que você dá de conselho pra galera pra, tipo, pra pegar paixão em estudar, em se aprimorar, em evoluir? Independente da forma como seja. Boa. Independente da forma como seja, boa pergunta. Cara, tem gente que gosta de aprender com livro, por exemplo. Eu já não sou o cara muito chegado a livro, mas eu gosto de aprender com pessoas. E eu, depois, eu vejo que tem um Gabriel antes do network e o Gabriel depois do network. Cara, o Gabriel depois do network foi uma parada assim absurda que eu me desenvolvi muito como pessoa, mano. Porque eu era muito, eu sou muito de modelar. Tipo, as pessoas que eu olho assim, olha aquele cara, olha essa pessoa, vou modelar o jeito que ela fala, o jeito que ela age, a postura, como ela toma decisões. Então, tipo, esse empresário lá de Florianópolis que eu me conectei, foi um cara que eu modelava muito, eu achava impressionante o quanto ele resolvia as coisas rápido. Então, tipo assim, a gente chegava na mesa com ele e falava assim, ô fulano, tá aqui, ó, faturamos X, só que tá dando gargalo aqui. Aí ele olhava os números e tal, o cara faz isso, aquilo. Vai lá, aplica. E a gente aplicava e dava certo. Então, tipo, olha como o cara já é, tipo, skin in the game, mano. O cara é rápido. Eu falo, caraca, mano, eu preciso... O cara toma decisão muito rápido, olha pra números. Tipo, olha pra número. Aí aprendi a olhar pra números. Isso me ajudou muito. Aí, tipo, Marcos Paulo. Comecei a ver como que o Marquinhos era... Mano, o cara ponta firme, bota pressão, precisa decidir. É um cara firme nas decisões. Pô, legal. Então, tipo assim, na minha parte de aprendizado e tal, eu sou um cara que gosta muito de aprender com as pessoas. De olhar as pessoas, analisar, ver como que a pessoa se porta. Então isso me ajudou muito como pessoa. Isso tem muito a ver com o network. Que depois que eu comecei a me conectar, cara, eu fui evoluindo cada vez mais. Assim. Sim, sim. Eu acho que até um pouco da sua tatuagem, né? Que a decisão é a chave pra você construir algo que você queira de grandiosidade. Seja uma decisão certa ou uma decisão errada. A decisão certa é pra você melhorar porque deu certo. Decisão, ela independente vai definir. Seja boa ou seja ruim. E a decisão ruim pra você ajustar. Porque senão a galera fica muito em cima do muro, cara. Pô, é isso aqui. E parou aí. Mas e depois disso, né? E depois? Tem um caso aqui engraçado compartilhar, que a gente fiz uma mentoria, um processo de mentoria com um aluno. E eu tenho uma metodologia, qual que é? A galera só vai pro próximo nível, então a gente só aprimora e evolui se ela resolver e solucionar aquilo que a gente já esclareceu. Então, por exemplo, a gente fez uma metodologia, desenvolveu todo o plano de ação, tem os steps. Step 1, 2, 3, passo 1, 2, 3. Se o cara não fizer o passo 1, eu não vou pro passo 2. Legal. Porque senão o cara vai se embolar uma coisa na outra. O cara não fez o passo 1 e o prazo dele rolando. Aí, beleza, estourou o prazo de mentoria, o tempo de acompanhamento. Aí eu fui lá, informei ele e tal, não sei o quê. Ele falou, poxa, cara, sabe o que é? Eu tô muito focado em operação. Sendo que o nosso primeiro passo era delegar e ele tinha verba pra isso. Ou seja, a galera fica muito presa, tipo, no que elas querem e não no que elas de fato precisam, né? E eu vejo isso como um ponto que você pode compartilhar com a galera. Porque hoje você tem mais de um negócio, você já construiu mais de um produto, já trabalhou com mais de um nicho. E esse fato de você ter um mix agrega muito. Traz muita experiência, né, pro cara, sem dúvida. Sim, sim. Como que você fez para você conseguir construir esse mix dentro do seu ecossistema hoje que você tem? Se quiser contar também um pouco do ecossistema, como que funciona hoje, como que está constituído os seus negócios, para a galera entender e poder analisar e poder se modelar em você. Assim como você falou que você se modelou no Marquinhos, nas outras pessoas, poder se modelar em você também. Cara, sendo bem breve, assim,
trazendo esse gancho que você trouxe. Se eu te passei que era pra fazer, era delegar o primeiro passo, Isso. e o cara tava em E ele precisava delegar e o primeiro passo ele estava em produzir. ele estava produzindo. Exato. Tipo assim, uma das coisas, essa parada de delegar eu acho que é uma, como posso dizer, uma trava que as pessoas têm, tipo assim, pô, você já tá faturando, já tá tendo resultado e fica ali preso de delegar. Isso foi uma parada que chegou um momento que eu tive que identificar, preciso delegar, velho, não posso ficar, sei lá, exemplo, eu sou bom de cópia, eu gosto de cópia, mas eu não, se eu ficar só escrevendo essa cópia aqui e eu não tiver tempo para sair da operação e ir para fora, ver o que as pessoas estão fazendo, conhecendo pessoas novas, eu não trago ideias novas, eu não trago visão de fora, vai continuar o mesmo, talvez. E aí, tipo assim, uma das coisas que fez meus negócios irem para frente, ou até eu ter ideia de outros negócios e conseguir trazer empresas, por exemplo, já vou dar exemplo, tá? Foi eu delegar e sair. E eu cheguei a ter muito problema com o meu ex-sócio com isso, porque, tipo assim, eu era o cara que eu trazia recurso para a empresa. Já ele era o cara do operacional. E tava tudo certo, só que ele não entendia isso. Eu entendia que eu tinha que sair para fora para poder trazer recursos, Caraca. ideias. E, tipo assim, uma das vezes que eu. Olha isso. Uma das vezes que eu comecei a sair para fora, que eu digo sair para fora é assim: pô, vai ter tal coisa, eu vou. Vai ter evento em São Paulo, eu vou. Eu tive uma proposta de ser sócio de uma plataforma. Então, tipo assim, se eu não tivesse lá, e aí, como que eu traciono essa plataforma? Opa, eu tenho uma comunidade aqui que vende infoproduto, que vende produto. Pum, traz para o Massa. ecossistema. Então, tipo, essa parada de eu ter delegado, de eu ter. Pô, e muito atrás desse network foi uma das coisas principais que me abriu essa porta para eu começar a ter outros produtos, outros negócios, em outros nichos, coisas. E uma coisa que eu sempre penso, tá? Eu não gosto de ficar, tipo assim, hoje eu vendo água. Ah, eu vou começar a vender agora gel de cabelo. Sei lá, nada a ver. Agora, se eu vendo água. Agora eu vou vender água com gás, sei lá, é um exemplo besta. Mas eu Sim. quero trazer coisas que agreguem sempre no Agrega. ecossistema. Que Então, massa. tipo assim, hoje eu estou trabalhando com gateway de pagamento. Então, eu tenho produtos que eu posso tracionar esse gateway de pagamento para ser cliente dele. Então, eu gosto de sempre focar aqui nessa parada do ecossistema, até para não perder muito foco, ficar indo em coisas que não vão agregar tanto, tirar muito meu foco. Então, Top. isso é uma coisa que eu foco sempre hoje. Isso aí meio que já está automático em mim. Sim. É senso crítico. Pô, apareceu tal proposta, mas isso foge muito do que eu já estou fazendo hoje. Agora, hoje isso não faz sentido. Agora, pô, apareceu tal coisa, isso. Aí eu penso, tá, isso aqui eu consigo integrar com tal coisa. Então, com o gateway de pagamento, por exemplo, ou com o infoproduto, enfim. Que Então, eu massa. tenho muito esse senso crítico, essa parada já automática, Que entendeu? massa, que massa. Esse é bem legal, né? Porque, tipo assim, você consegue construir o que te favorece e favorece os outros também. Então, por exemplo, você construiu um gateway de pagamento pensando na sua comunidade. Ou seja, um tá conectado com o outro, né? E a gente fez isso aqui também, a gente fez isso na empresa. Eu comecei como infoprodutor, então só tinha infoproduto. Trabalhava lá de casa, vendia mentoria, consultoria e assim por diante. Só que o que eu falava sobre marketing? Pô, por que não uma agência de marketing? Boa. Aí eu abri uma agência de marketing, eu percebi que o que eu mais gastava dinheiro era para contratar videomaker e Mano, editor isso de aí vídeo. é O que eu sacada. fiz? Abri uma produtora. Ou seja, eu criei um ecossistema para... Boa. Por quê? Posso trazer alunos no podcast, Claro. eu posso fazer a gravação dos meus clientes dentro da produtora, ao mesmo tempo posso oferecer um serviço de marketing para o meu cliente, que é o mesmo da consultoria. Não foge muito, né? Tá tudo dentro do mesmo É escopo, bom. que foi o que você falou. Total. E aí eu quero, um ponto importante que você falou, eu quero saber de você. Quando a gente começa a ter um pouco mais de resultado, começa a sair um pouco mais, começa a participar de eventos, imersões, mentorias, enfim, a gente começa a receber algumas propostas. Sim. Principalmente quem está no mercado, eu vejo, de lançamento. Todo mundo quer ter um infoproduto. Aham. Quem não quer ter, talvez Nossa, esteja mentindo. chega a ser engraçado isso aí, né? Tipo, é igual você falar, você trabalha com o quê? Trabalha com marketing. Pô, tô precisando. Tipo assim, hoje eu tô fazendo boxe. Aí o cara, você trabalha com o quê? Marketing. Nossa, tô precisando de um filmmaker. Tô precisando filmar, mas tipo, eu tô trabalhando com marketing, cara. Eu não sou filmmaker. Exato. Como é que você soube falar não para as propostas? Porque é muito difícil. Você falou assim, quando eu recebo uma proposta de uma empresa que não tem nada a ver com o meu ecossistema, hoje você pode falar não. Mas imagine que no começo você ficava, É isso. será que eu tô perdendo uma Eu oportunidade? já disse sim pra muitas coisas antes de aprender a falar não. E aí, como que eu percebi que eu não poderia agarrar tudo? Que eu pegava algo e aí só depois eu pensava, pô, cara, peraí, mas eu já tô tendo resultado com aquilo e a energia que eu vou distribuir nesse outro projeto vai tirar o foco do que eu já tô tendo resultado para eu fazer algo que eu ainda nem comecei. E aí eu via que dava meio que um embaraço e tal, e não fazia muito sentido porque não agregava uma coisa a outra. E aí, tipo assim,
Já teve muito projeto que eu perdi por causa disso, projeto bom e tal, justamente por falar sim pra pessoa e falar não pra mim. Porque eu não Caraca. tava no momento de, tipo, abraçar aquele projeto. Não era uma parada, às vezes, que eu ia ter tesão naquilo. Então, tipo, antes de aprender a falar não, eu falei muito sim pra vários projetos. Aham. E acabou que eu toquei, foi meio capenga, né? E aí Sim. isso aí você acaba prejudicando a pessoa e você. É. Mas eu acho que uma palavra que define você saber filtrar é um senso crítico. Se olhar para o projeto, analisar. Cara, hoje eu olho para um projeto, se dependendo do projeto, se não é uma parada, principalmente, se não só o dinheiro, né? Porque o dinheiro é consequência. Não, se é uma parada que eu não vou ter amor por aquilo, eu não vou fazer. Então, por Uhum. exemplo, recentemente eu tive uma oportunidade de tocar um projeto com um cara da área da nutrição esportiva. Aquilo balançou meu coração, porque o cara é jogador e tudo mais. E eu falei, caraca, será? E eu fiquei namorando o projeto, acabou que eu não fui por vários motivos, porque no momento atual não dava pra pegar mais um projeto. Mas olha como eu analisei. Pô, é uma parada que eu gosto, é uma parada que eu vou gostar de fazer, eu vou ter ideias, eu vou botar meu coração Ah, naquilo. é. Então o senso crítico é importante nessa hora de Sim. escolher um projeto, Sim, né? sim. Então, é isso. É, top, é top isso aí que você falou. Tipo, o coração ele vai acima de qualquer proposta e você vê. E hoje, por exemplo, a gente já recebeu algumas oportunidades aqui de trabalho, de clientes e tudo mais. E hoje eu tenho a honestidade, e isso se for, posso até deixar de conselho para você que tem muitas oportunidades de trabalho, você ter a honestidade e a sinceridade com o seu cliente. Se você Isso é não for o melhor importante. profissional que vai agregar para o projeto dele, cara, desculpa, mas eu não posso te atender. É que nem você ir numa marcenaria e pedir um produto de plástico. O cara vai te falar, eu não posso te atender, mas toma aqui o contato de quem pode te atender. Isso aí, é Sabe? isso. E a galera às vezes quer abraçar o mundo e se prejudica naquilo que de fato tá fazendo bem. E prejudica o próximo. Exato. Esse é o ponto principal. Prejudica o próximo. E às vezes acaba fechando uma porta. Às vezes, se você indica para outra pessoa, você tá abrindo uma porta para você futuramente. Já fiz Exato. várias vezes isso aí, Cara, indicar e dar ontem, bom, né, com o pessoal. com certeza. Ontem eu tava. Ontem eu recebi uma mensagem do cara que cuida do meu carro, do carro da família e tudo mais. Eu indiquei um amigo que mudou pra Alphaville pra ir lá. Ele falou assim, cara, muito obrigado pela indicação. Eu falei, pô, imagina. Só que aquele cara, olha que engraçado. O cara da mecânica já me indicou um cliente. Aí, Ou seja, é às isso. vezes a galera acha que precisa estar numa mesa com empresários que só são os potenciais clientes deles, quando na verdade elas não entendem que de toda a oportunidade pode surgir negócios. Então, por É isso aí. exemplo, olha a sacada que eu tive. Uma vez eu estava voltando do aeroporto, se não me engano, era o aeroporto, e aí eu voltei no Uber, Uber Black, e aí Uhum. eu entreguei pro cara, conversando com o cara e tal, não sei o que. Ele falou, pô, eu já fiz Uber pro Zé Roberto, eu já fiz Uber pra não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Falou um monte de gente famosa. Eu falei, pô, legal. Ele falou, eu só trabalho aqui na região de Alphaville e tal. Legal. Eu falei, cara, deixa eu fazer uma pergunta. Eu sei que hoje se usa pouco, mas eu posso deixar alguns cartões da empresa contigo? Se você tiver alguma oportunidade, você entrega para essas pessoas? Ou seja, eu tive a inteligência de falar, olha, daqui pode sair negócio. E veio o Claro. cliente do cara. Doideira. E veio o cliente do cara. Às vezes a galera fala, tem que investir 10 mil em tráfego. Não, cara. Às vezes é só você pensar um pouco Fiz fora um da caixa. tráfego holístico É, ali. é só você pensar fora Total. da caixa e olhar as oportunidades que estão ao teu redor. Que custo que eu tive? Nenhum. Nossa, eu acredito que já deva ter saído. Já saiu, cara. Bem lembrado. Uma vez lá em Floripa, como o mundo é pequeno. Fiz Uber com um cara. Ele perguntou. Várias vezes eu já entrei no Uber. Dica pra galera, tá, pessoal? Quando você entrar no Uber, converse com a pessoa, nunca sabe. É. Eu conversei com o cara, você faz, eu trabalho com digital, expliquei, tal, tal, tal. O cara, no mesmo dia, ele pegou o João Campos do VTurb. E aí o cara do Uber falou assim, hoje eu peguei um cara que era esse aqui, mostrou meu Instagram, o João me chamou no Instagram, hoje a gente faz negócio, troca ideia e Olha tudo isso, mais, aquela cara. coisa. Olha isso, que massa. É muito espontaneidade, né? Aham. Cara, é você levar a sua mensagem, você ser Mas quem isso você é. aí também é o cara, quando é o cara skin the game e tá ligado às oportunidades, ele tá vivendo o Isso. momento, não tá boiando. Isso aí, É. ó, pega as oportunidades no ar. Muito, 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 muito top. E aí você é uma pessoa que mora em Floripa, Aham. você veio pra São Paulo, saiu de São Paulo, foi pra Floripa e veio pra São Paulo. Hoje, quando você vem pra São Paulo, qual é o seu principal objetivo aqui em São Paulo? Cara, eu gosto de vir em São Paulo porque eu pego a frequência do lugar, Que né? Aqui tem massa. uma frequência boa. Então, quando eu venho, já teve várias vezes que eu vim pra cá, fui pra casa de fulano, ciclano, cabeça frita, né? Pega a frequência. Então, hoje em São Paulo, velho, o grande diferencial que eu tenho quando eu venho é, pô, vou num lugar X, peguei a frequência e falo, caraca, preciso executar tal coisa. Ai, que Sempre que eu top, venho, eu pego uma frequência que alta, top, velho. Principalmente aqui em Alphaville, ou às vezes evento, enfim. que top.
E você falou um assunto, voltando um pouquinho, você falou um assunto que eu acho legal. Tipo, explica pra galera, pra eles entenderem. Você falou assim, ó, você tinha o seu sócio que ele não entendia que você era o cara do campo, né, o Tá. cara da rua, o cara de fato ia ali atrás de cliente, gerar valor pro negócio e tudo mais, e ele é o cara operacional. Como é que o cara que tem a sociedade ele pode separar isso? Para que de fato eles fluam de uma maneira, porque eu já participei de uma sociedade Uhum. que não deu certo pelo mesmo motivo que a tua. Pelo mesmo motivo que a tua. É. Só que eu entendo que independente se o cara é do operacional, ele também precisa trazer clientes para a empresa, porque afinal ambos os dois estão gerando valor para o negócio. Assim como você também precisa cuidar do operacional, não é um fazer Sim. 100% do outro e assim por diante. Como é que foi para você esse Mano, fato? é um relacionamento, né? Hoje, hoje uma sociedade é um relacionamento, é meio que um casamento, né? E é engraçado essa história da minha sociedade, porque no final dessa sociedade, eu encontrei ele hoje, velho. Eu saí do desembarque ali em Congonhas, primeira pessoa que eu encontrei foi ele. Que massa. E esse cara, esse meu ex-sócio, ele, por incrível que pareça, ele me processou e prestou queixa-crime contra mim. Pra você ver o nível, bicho. Porque quando eu saí de lá, cara, imaturidade. Isso aí foi imaturidade. Quando eu saí de lá, eu saí da empresa onde eu levava recursos, produtos, enfim. O que eu ia fazer? Eu ia continuar fazendo o que eu sabia fazer. Certo? Concorda Sim. comigo? Então eu criei produtos, continuei fazendo o que eu sabia fazer. Ele, com medo de eu ser uma grande concorrência ou tipo, atrapalhar o resultado deles, ele quis meter uma concorrência desleal contra mim. Meteu jurídico, umas Ô, paradas meio doidas, né? louco. Minha mina, ela é formada em direito, me ajudou pra caramba nisso. E aí ele, tipo, me quis meter uma queixa-crime que eu tava com concorrência desleal. Doideira. E aí, hoje, tanto que eu vi ele hoje, cumprimentei ele, mano, tudo bem, como é que você tá? De boa, mas já passou, não guarda rancor de nada. Mas olha como é que foi essa fase da sociedade. Primeira coisa, velho, como eu falei, é relacionamento. E relacionamento tem que ter diálogo. Sim, Tem que externalizar. Eu sou um cara que às vezes eu sou meio bipolar de não falar o que eu tô sentindo. também. E aí eu não boto pra fora, você fica agoniado. Às vezes você é casado, né? Só. Você tá meio bravo com a sua mulher. Tipo, nossa, que saco. Só que se você chegar pra ela e conversar e descontrair, fica tudo bem. Você externaliza o que você tá sentindo e vice-versa. É, Várias vezes, você tá em casa, saco cheio, aí você fala assim, ó, tô chateado com você, tal coisa. E fica tudo bem. Então, tipo assim, a sociedade é relacionamento. Então, tipo, é muito importante ter a conversa. E um cara tá falando alguém que saiu de uma sociedade e foi processado. Então, eu sei do que eu tô falando. Todas as vezes que tinha diálogo entre a gente, dava certo, fluía, e ele entendia, falava assim, cara, ó, eu preciso ir pra Alphaville, mano, vou encontrar o Marquinhos lá, vou encontrar o Marçal, eu preciso ir. Ah, beleza, então vai lá. Então, tipo assim, eu vejo que quem tá numa sociedade tem que ter alinhamento de expectativa. Principalmente se são dois homens na sociedade, cara, de homem para homem, impõe, se posiciona, fala assim, ó, a minha vida é isso, isso e isso, tá? Se você gosta de sair fim de semana, eu tive muito problema, porque na época que eu tava solteiro, eu saía, me divertia, pra uhum, balada e tudo mais, tive essa fase, e ele não entendia isso e acabava levando essa parada da minha vida pessoal pro trabalho. E aí teve um momento que eu tive que me posicionar, falei, irmão, é o seguinte, ó, semana eu tô aqui trabalhando, isso e isso, meu fim de semana eu estou saindo. Então, tipo assim, isso tem a ver com o quê? Comunicação. E aí a gente foi se entendendo e tudo mais. Só que agora trazendo pra esse lado, tipo assim, pô, o cara é operacional e eu sou o cara que trago recurso. É super importante. Tem que ter o cara que traz recurso, tem que ter o cara que operacionaliza. Só que o cara que traz os recursos precisa entender também do operacional e vice-versa. exato. Senão fica também uma parada desgastante. E Sim. tinha isso. Era desgastante, porque senão fica meio que uma balança desigual. Tipo assim, pô, mas eu trouxe 3 projetos esse mês e o cara não trouxe nenhum. É. Só que se tiver alinhado, ninguém vai ter problema com isso. Se for conversado, tipo assim, Gabi, a gente é sócio. Mano, você não é bom de network, então deixa comigo, velho. Mas ó, Uhum. conta comigo aqui e eu não sou bom nisso. Irmão, me ajuda, eu preciso de ajuda aqui, você me ajuda, eu te ajudo. É isso. Então, mano, é conversa, eu acho que a É isso. conversa, uma boa conversa resolve tudo. Sim. Sim. E a gente chegou a ter isso, assim, mas aí chegou um ponto que tava desgastado Sim. mesmo, Sim. não deu certo, né? Mas É. é isso, cara. Tem que ter o cara que traz recursos, tem que ter o cara que operacionaliza e tem que ter esse equilíbrio, entendeu? E deixar bem alinhadas as coisas. Isso é Você treta passou muitas por isso vezes, também? velho. Nossa, passei. Isso aí é muito treta às vezes nas empresas, Uhum. porque não é bem alinhado, de fato. Não é bem alinhado. Pois é. E aí, por exemplo, é o que eu falo, o vendedor ele sempre vai vender.
Então você tem uma veia mais vendedora. Eu Sim. também considero um cara bom de vendas, né? Então a gente quer vender. Cara, só que muitas vezes o maior erro operacional ele começa no comercial. Porque a gente prospecta um cara que talvez não vai dar muito match com a empresa. Aham. Ou talvez um cliente que vai dar muito trabalho pro meu time operacional. Começo a transferir carga pro cara. Sim. E aí começa a gerar os problemas. E aí você começa a ter problema, começa a ter conflito, começa a gerar estresse dentro da sua operação. Por quê? Porque, por exemplo, o Pantera tá vendendo. Só que a bucha tá ficando para quem tá lá no operacional. Pois é. Então hoje, com a maturidade que eu tenho, eu colocaria tudo com o mesmo peso. De importância, né? Exato. Sem dúvida. Exato. Uma empresa, ela E precisa... aí que entra a comunicação, porque se você tá ali numa ponta trazendo gente, você precisa avisar o cara do operacional, pessoal, tal projeto faz sentido, não faz sentido? Sim. Tchau e bem, isso não faz sentido. E aí até um ponto legal, isso aí, eu colocaria assim como uma carga, se toda empresa entendesse a carga de produção e a carga operacional que ela possui, de fato a limitação que ela possui para poder produzir, ela entenderia muito mais fácil qual é o poder comercial que ela tem. Porque não adianta nada você estar hiperlotado operacional, porque a gente sabe que é difícil fazer contratações boas, então a gente precisa contratar para poder operacionalizar isso, que é o fato que você falou de delegar. Só que ao mesmo tempo, você também precisa ter clientes para poder contratar, né? Sim. E encontrar essa harmonia, esse equilíbrio entre estou em uma carga operacional adequada para minha empresa sem hiperlotar a minha equipe, os meus colaboradores, e ao mesmo tempo eu estou dando espaço para o meu time comercial trazer mais pessoas. Isso é um ponto muito legal, cara. A galera tem muita dificuldade com isso. Sim. E aí, por exemplo, você falou que isso era na agência, não era? Aham. Como é que foi para vocês? Porque a agência é muito difícil. Na real a gente não era bem uma agência, cara, era mais uma hub. De tipo assim, nós temos o braço de marketing, expertise, você tá aqui, você é especialista, vamos lá, vamos potencializar seu negócio. Legal. Não era muito modelo de Então era agência. uma aceleradora Tipo isso, de marketing. era mais um acelerador, mais uma hub do que uma agência mesmo, né? Que a galera vê a agência como, tipo, vai prestar serviço, vai fazer design, não era bem isso, entendeu? E até um ponto, eu vou falar olhando para a câmera, eu quero desmistificar isso um pouco. Agência de marketing, existem muitas agências que são full services, que são agências que prestam todos os serviços e agências que são mais especialistas. Então tem agências que são agências de tráfego, que só vão prestar serviços de gestão de tráfego. Existem agências que são full service, que prestam tráfego, A V4 design, é nessa pegada? copy. V4 Eu acho que a V4 ela é mais focada em performance. Performance. Aí é Facebook, Google, SEO, ranqueamento, publicidade, assim por diante. Mas tem, por exemplo, os estúdios de design, que são estúdios só de design. Os caras não sabem abrir um gerenciador de anúncio. Sim. E tem as agências full service, que tipo, é uma agência que vai pegar tudo do cliente. Então, por exemplo, você quer abrir a sua empresa, sua empresa de cosméticos, né? Sim. Empresa de gama e creatina. Legal. Legal. Só que você precisa ter o setor de marketing. Por exemplo, hoje o meu modelo de negócio é esse. Pantera, quanto custa para você ter um setor de marketing onde você vai ter um analista, um designer, um editor de vídeo, um copywriter e um gestor de tráfego? Tudo. Pô, custa 25 mil reais. Legal, cara, eu vou realocar um squad para você, que você vai ter essas mesmas profissões, vão ser profissionais que vão cuidar da sua empresa e de mais duas, três, com um custo de 10, 15 mil reais para você. Então eu trago resultados iguais ou maiores com um custo muito menor para a empresa. Então, por exemplo, quem faz isso há muito tempo, cara? Olha como a gente nem sabe e faz. Contabilidade. Contabilidade faz isso há muito tempo. Então, por exemplo, você tem vários, você tem um analista contábil, você tem um diretor contábil, tem não sei o que, não sei o que. Verdade. E você vai lá, você paga 500, mil reais por uma contabilidade. Para você não ter o seu setor contábil dentro da empresa, porque às vezes não vale a pena. Verdade. Setor financeiro, BPO financeiro, empresa que faz, é a mesma coisa. E isso é pro setor de marketing. Então, a galera entende, eu consegui entender isso como vou construir um ecossistema onde eu vou entregar de fato a solução para o meu cliente. Cara, é muito top isso, é muito top. Legal. Porque Sim, você massa. traz a solução muito mais econômico para o cliente com Sim. muito mais resultado e efetividade. Porque, querendo ou não, você trabalhou com parte estratégica. Você sabe que a inteligência, quem tem a inteligência do mercado, move qualquer parte operacional. Total. A inteligência, ela move toda a engrenagem, né? E aí a gente já tocando nesse último ponto, pra gente entrar nas perguntas e poder responder a galera. Hoje, se você pudesse colocar sua história inteira, qual foi o seu 80-20 de inteligência, seu 80-20 estratégico que mudou o jogo pra você? Cara, boa pergunta. Vou pensar Tipo pra assim, não dar a não- resposta genérica. Não precisa ser um ponto, porque muitas vezes eu acredito que o game change não é um ponto. São vários Cara, eu fatores posso de várias falar pra coisas. você agora
um dos pontos que foi pra mim o 80-20. Não é um só, tá? Mas são algumas coisas. Primeira coisa, tem uma frase que é o seguinte, que eu até anotei esse tempo. Não sei- eu tirei essa frase, não sei de onde, mas eu tirei. Na real, eu sei de onde eu tirei essa frase. Foi olhando moleques de 17, 16, 18 anos andando de carrão e milhão na conta. E eu, depois de anos, tipo assim, cara, mas eu tive um resultado muito explosivo e cheguei num platô. Isso é normal. Normal. Que é o quê? O mercado digital, ele não respeita tempo. Ele não tá Nossa. nem aí se você começou há um mês, se você começou há um ano, ele não respeita o tempo. Top. Ele respeita o quê? Execução. Então eu falo assim, mano, como que pode aquele moleque tá ali andando de Porsche e eu tô aqui andando de ônibus? Mas o moleque tá um mês, mas o moleque come o computador, bicho. Então o mercado digital ele não respeita tempo. E eu entendi isso. E aí entra o ponto, execução. E aí outra coisa foi eu, por exemplo, ir num evento e ver que fulano que tá ali tendo 10x do resultado que eu tenho e ele sabe muito menos que eu. Aí volta pro ponto que eu acabei de falar, mas ele executa mais. Então, tipo, isso foi uma parada que todas as vezes que eu me encontrava num ponto de procrastinação, Uhum. eu olhava pro cara que tava tendo mais resultado e ficava tipo, caraca, velho, como assim o cara começou ontem? Não aceito esse cara saber menos que eu, mas não importa, o cara executa mais. Pronto. Então, esse foi uma parada que me cutucava toda vez que eu olhava e ficava questionando, pô, mas por que esse clã não sei o quê? Só que o cara executa mais. Ah, mas aí eu vou no evento, caraca, aquele cara tá tendo resultado e ele tá fazendo a mesma coisa que eu, ou menos. Então, tipo, isso nessa minha trajetória, todas as vezes foi um ponto pra eu explodir e dar um boom. Tanto que agora, recentemente, eu me conectei com os caras e falei, mano, os caras estão fazendo a mesma coisa que eu e estão tendo 10x. Fiquei indignado, pum, explodi. Então, todas as vezes, isso foi um ponto pra eu acordar, cair na real e entender que o digital ele não respeita o tempo, então não importa, eu precisava executar. Então a execução foi uma parada que todas as vezes me trouxe resultado, nunca me deixou na mão. Executar me trouxe resultado, entendeu? Foi execução. E Nossa. nunca para de aprender também, né? Nossa, isso é muito top. Isso é muito top. Mas o ponto da execução eu assimilo também como um 80-20 pro que eu consegui construir até hoje, né? Uhum. De fato, isso aí é muito importante. Se eu executar, cara, executar, executar, executar. Porque às vezes o que eu vejo, não sei se você concorda com isso, Pantera, mas a galera fica presa. Cara, deixa eu testar um novo funil. O cara acha que ele precisa de 10 mil reais pra testar um novo funil, por exemplo, que pode trazer 1 milhão, botar 1 milhão no bolso dele. 2, 3, 4, não sei quantos milhões no bolso dele. Aí ele fica, em vez dele pegar, quanto que eu tenho aqui no caixa da empresa? Quanto que eu tenho no caixa? Pô, deixa eu pegar 300 reais e testar. Uhum. Se der certo, eu vou aumentar a performance nisso, ou vou diminuir, pô, se não der certo. Então, cara, eu falei, nossa, legal. E eu peguei um insight muito top, eu fiz uma imersão aqui em Alphaville. Rafael Lascense, o nome desse cara. Ele é Growth Marketing do Sales Club, não sei se você conhece. Não? Cara, é vou muito dar uma top. pesquisada. Depois dá uma pesquisada, é muito top. Ele falou que ele tem 6 clientes, se não me engano é isso. 6 clientes que ele atende hoje com a empresa de marketing performance que ele tem, Uhum. né? E são clientes de grandes portes. Eles falaram que eles fazem 2.200 testes mês. Caraca, velho. E ele falou, 2.200 testes. se eu errar 10 e acertar um, esse um vai pagar todos os outros 10. É exatamente isso. É exatamente isso. Sai na frente quem testa mais. Eu entendi esse game já. E o digital tem muito isso, cara. Muito. Se você tá no game do tráfego direto, hoje é expert meu que faz 20 criativo por dia. Aí, ó. Eu quero que se exploda. Vai fazer 20 criativo, porque eu sei que desses 20, 2, 3 vai dar bom. Pronto. É isso. Exato. Sai na frente quem testa mais. Exato. E a galera fica muito presa, né? Por exemplo, ela tem Porque medo de ignora o testar. óbvio. Ignora o Nossa, é óbvio. isso. É isso. É isso mesmo. Cara, vamos lá. Vamos responder Tem algumas pergunta aí? perguntinhas aqui. Vamos lá. Primeira pergunta. Fazia tempo que eu não falava em podcast assim, velho. Fica até meio travado. Mas é bom a gente trocar ideia, é legal. Patrick mandou assim: fala pra nós sobre os pilares do marketing digital. Cara, foi igual a gente falou no começo, foi uma das primeiras coisas que a gente falou. Muita gente fala de pilar e isso traz um negócio meio engessado, né? Porque nem sempre o que eu fiz é um pilar pra você, né? É o que a gente falou, eu trouxe de dentro coisas pra mim que funcionaram no meu negócio, que foi realmente pesquisar o mercado, foi construir aplicando coisas que estavam dando certo no momento, na construção do meu produto, foi validar esse produto, foi escalar e consolidar. Eu poderia hoje falar que esses 5 pilares são coisas que fazem qualquer pessoa no digital ter sucesso, né? Top. Que é você pesquisar para criar um produto, aí você vai lá, constrói seu produto em cima das pesquisas que você fez, você valida isso que você fez, você escala isso para começar a ter lucro, previsibilidade, e aí você consolida o seu negócio. Eu poderia dar esses 5 pilares aí, né? Que top.
Top. Vamos lá. Segunda pergunta é como crescer no mercado de afiliado? Que é algo que você domina, cara. Eu considero que você domina esse mercado. Como crescer nesse mercado? Eu vejo que assim, hoje, vamos trazer para os dias atuais. A sofisticação do mercado de afiliados mudou muito. Então, se você me pergunta, mercado de afiliados de 2019, eu poderia fazer um stories, falar assim, olha só, pessoal, acabei de fazer R$ 100 aqui, cara. Cara, nem acredito. Nossa, R$ 100 eram 3 dias trabalhando no telemarketing. Tô muito feliz, gente. Quero ajudar vocês, tá? Quem tiver interesse, manda mensagem aqui. Isso funcionava. Sim. Hoje isso não funciona mais. Hoje, se você quer ser um afiliado, tem várias formas de ser um afiliado. Daí você tem que identificar se você quer ser um afiliado que é referência, que é autoridade, ou se você quer ser um afiliado que vai trabalhar no bastidor e vai ganhar dinheiro. Então, você quer ser um afiliado hoje autoridade? Vai produzir conteúdo. Você precisa ter resultado, né? Ninguém confia em quem não tem Sim. resultado. Então, tipo, eu quero sim aparecer, o Pantera, o Gabi, eu quero aparecer, quero ser um afiliado que aparece. Então, produção de conteúdo hoje é ouro. Que É massa. o petróleo do século XXI. Você tem que produzir conteúdo se você quiser ser tanto um afiliado de sucesso como um produtor, um expert de sucesso. Isso aí é inevitável, né? Agora, se você falar assim, ó, eu quero ser um afiliado e eu não quero aparecer. Então você pode vender em plataformas que estão muito em alta hoje, como Magalu, Shein, Shopee, plataformas que você pode Caraca, vender, que sei lá, massa. caneca, brinquedinho, Torre Eiffel ali de coisa. Você pode ser um afiliado que vai vender sem aparecer. Sim. E aí eu acho que o ponto principal dessa pergunta é a pessoa identificar se ela quer aparecer ou ela não quer aparecer. Exato. Se não quiser, tá dado os caminhos aí que ela pode seguir. Exato. E eu acho que um ponto legal que você falou é tipo assim, a galera, muitas vezes, a afiliada, ela fica presa ao infoproduto. Uhum. Quando na verdade ela pode vender um produto físico ou ela pode vender mais O de que um. quiser. Por exemplo, se ela tiver um perfil onde ela não vai aparecer, um perfil black, um perfil dark, Isso, enfim, aham. ou low profile, chama como quiser, Isso aí. ela pode ter vários perfis Vários. diferentes e construir essa venda. Não, Testar, né? Igual a gente falou, testar várias gente, coisas, o que muito der melhor. claro, não que você vá criar perfis fakes, com imagens fakes, não é isso. Não, é dark, né? Explica Exato. pra galera aí. Mas você vai ter um perfil onde você vai falar sobre o produto, que o seu produto existe. E não você vai ficar criando nomes de pessoas e usuários e assim por diante. Acho que a pessoa Não já, é isso. já viu, pessoal, vocês já viram aqueles vídeos que é, sei lá, uma japonesinha que chega na cozinha e cola um negócio na parede, aquilo ali descasca a fruta, aí a pessoa tá assistindo o TikTok ali, nossa, que legal esse produto. Aí no final tem assim, ó, link na bio. Então, tipo, isso aí é um afiliado, Exato. um Instadark, né? Que Exato. não aparece. Ou então aquela galera, isso aí você tem certeza que vocês já viram, muito mercado de dropship tem isso. O cara pega a caneca, fala galera, aqui ó, acabou de chegar a caneca, Aham. muito top, da marca tal, 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 pronto. Ou então com aquela voz do Google. A voz do Google, certeza que você já viu. Isso é direto. Voz do Google, a galera falando. Com a voz do Google, pronto. Isso aí Clique são no link na bio. afiliados aí. Exato, são afiliados do produto. Pegam uma licença para poder vender um produto ou um serviço. É mais comum dentro do meio de produto. E aí vou dar um outro insight para as pessoas Massa. que têm medo de vender ou têm a aversão a vender um treinamento. Amigo, se você está vendendo e está fazendo R$ 1.000 por semana, fazendo isso sem aparecer, você aprendeu isso aonde? Acredito que num curso, né? Você pode se tornar afiliado desse seu próprio curso e vender se tiver afiliação liberada. Não tenha medo de vender o conhecimento que você tem ali. Exato. Então são, sei lá, duas fontes de renda. Você vender sem aparecer e vender o seu conhecimento, né, onde você aprendeu para outras pessoas. Se eu fosse dar uma dica para os afiliados agora, cara, seria essa dica. Pega um curso, por exemplo, pega um PPM, um curso que ensina sobre isso, devora o curso. Nossa, consome o curso por inteiro. Vende o curso, começa a vender o curso, faz um caixa, que aí você já vai começar a se tornar autoridade. Você tem a sua Foi o que comunidade aconteceu lá. comigo no começo, sabia? A galera Bem começa, no começo foi isso aí. a galera começa a se destacar, não começa? Sim. Só que tem pessoas começando também. Uhum. Às vezes você pode ensinar a pessoa que está começando, fazer uma parceria com ela. Sem dúvida. Pronto. Já surge aí network, você já começa a trabalhar, já começa a evoluir o seu network. Mas de fato é você consumir o conteúdo, cara. Você vai se tornar bom quando você começar a consumir conteúdo e parar de coisinha rasa, sabe? O fato de ser raso não leva para lugar nenhum. Vamos lá. Outra pergunta aqui que tem. Como trabalhar com influenciador? Eu lembro que a gente uma vez conversou, que você fez uma campanha de venda com um influenciador, você falou, cara, o investimento foi muito baixo e o retorno foi muito alto. Como é que a galera faz? Como é que chega no influenciador? Como é que aborda? Como é que constrói relacionamento? Como é que de fato tem resultado com um influenciador? Eu gosto muito de falar de influenciador, é uma parada que eu domino até hoje. E cara, eu falo bem aberto. Você tem que olhar para a sofisticação do mercado, como o mercado está hoje e o nível de sofisticação que as pessoas estão em relação ao que está sendo anunciado. Hoje, falando, eu gosto de dar o conselho nos dias atuais. Hoje o mercado de influenciador já está um
pouquinho mais complicado em relação ao que era antes. Era muito fácil antes você mandar uma mensagem para o influenciador, você fechar com ele, negociar, mandar o link do seu produto ali que você está divulgando e sair as vendas. Hoje, cara, influenciador já está fechado com várias, sei lá, tá fechado com a Blaze. O cara ganha 500 mil da Blaze, ele não tá nem aí para você. Não quer divulgar seu produto, porque ele já ganha um dinheiro ali de uma plataforma. Ou ele já divulga outro produto X, mas beleza, isso não quer dizer que não dá para ganhar dinheiro ainda com isso. A grande sacada do influenciador é a seguinte: é, não importa, não importa. Tipo assim, se você vai pegar um influenciador que é pequeno, importa se você sabe fazer um bom script para ele divulgar, porque isso começa por aí. O influenciador, ele precisa chamar a atenção da pessoa, Isso é né? importante. Muito importante. Chamou a atenção da pessoa, daí o influenciador levou a pessoa para a página. Aí precisa ter um bom funil, uma boa oferta do produto que você está vendendo. Então, a sacada de quem vai vender com o influenciador é, antes de ir atrás do influenciador, escolher um bom produto que tenha uma oferta boa. Uma oferta que você vê que é uma oferta realmente que vende, que é forte, que realmente é algo que quando a pessoa olhar ali, vai falar, pô, cara, achei interessante, chamou minha atenção, despertou meu interesse, vou ali e tal. E aí vai a questão do influenciador. Não necessariamente escolher um influenciador que tem 1 milhão de seguidor, que às vezes esse cara não é o cara mais engajado, mas escolher alguém que se comunica bem com a audiência. Isso é um dos pontos mais importantes. Você tá entrando num perfil de um influenciador, às vezes você olha o número desse cara. Sim. Aí você olha o stories, não tem nada. Não tem uma enquete, não tem caixinha de pergunta, você não vê um print da audiência dele respondendo. Agora, se você entra no perfil de um influenciador, isso é o que eu avalio, tá? Se eu vou fechar uma parceria. Sim. Você vê que ele se comunica bem. Aí ele posta enquete, ele posta print que alguém falou, respondeu a história dele. Isso significa que ele tem interação com a audiência. Top. E eu digo isso porque eu já fechei parceria com um influenciador que era assim e era pequeno, só que, velho, o cara era muito engajado. E aí o cara que, tipo, tinha número, aparentemente, número nos Reels, só que esse cara não tinha engajamento nenhum com a audiência. Qual que é a chance dele fazer um stories? Porque normalmente esse tipo de venda com influenciador a gente faz pelo stories. Qual que é a chance dele fazer um stories, falar pra audiência tomar uma ação e essa audiência fazer o que ele tá falando? De fato, influenciar, né? Entendeu? Agora o cara que já está no store, já fala, já comunica através do stories com a audiência, quando ele fizer o story do seu produto ali, do script que você fez, mano, ele vai falar, galera, então clica no link, a galera vai clicar. Aí. Então essa é a dica do influenciador, cara. Escolher um produto bom, com uma oferta boa e olhar um influenciador que realmente é bom de comunicação com a audiência. Top demais. Top demais. Sim. Muitas vezes o micro-influenciador ele traz mais resultado do que Muito o big mais, influencer, velho. né, Porra, cara? Só que a demais. galera Eu só, gosto só dos micro hoje, sabia? a galera só olha pra onde tá o holofote. É. Olha que engraçado, né? Só olha pra onde tá o holofote. Eu também, quando eu sugiro pra alguma empresa que faz a consultoria e tudo Aham. mais, normalmente eu sugiro micro ou médios influenciadores, porque é muito mais fácil de você acessar, é muito mais fácil de você ter o contato, é muito mais fácil de você negociar com a pessoa. Às vezes vira amigo também, Exato, fideliza. cara, exato. Hoje já teve várias histórias, várias coisas que eu fiz às vezes, cara. Eu peguei. Sabe o que é o Negrete? Sei, pô. Eu fui o primeiro cara a fechar público com ele, mano. Tipo, eu peguei pra fechar público com ele quando ele tinha 25 mil seguidores. Hoje ele tem, Aí. sei lá, 3 milhões. Cara, estourado. Estourado. Então, tipo, eu sempre tive essa missão. Vou olhar pro micro. Tipo, vou pegar pra criar. Aí, E aí você que fecha massa. com o cara, dá resultado, e aí vai indo, vai Sim, indo. Vai porque indo. É uma parceria mesmo, o né? influenciador, ele estoura muito rápido, né? Aí quando vai ver, você tem um cara ali que você é parceiro dele. Parceiro. E quando precisar fazer um negócio, às vezes lança projeto junto. Aí, ó, que top. Isso é A top visão, vai demais. pegando a visão. É isso aí, turma. Bom, pessoal, está indo pro encerramento já. Vou fazer pro Pantera uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas que participam. Se você pudesse definir em uma frase que defina o teu propósito, a tua missão de vida aqui nessa terra e de fato como você pode contribuir para as pessoas, mais do que você já contribui nesse podcast, no seu Instagram, nos seus cursos e tudo mais, qual que seria essa palavra, cara? Uma palavra, uma frase. Uma palavra, uma frase. Cara, que pergunta difícil. É difícil né? essa pergunta todo mundo fica pensativo, fica pensando ali, porque Você pode me... O que A que minha- você é? Só a pra... minha, de fato, é processo, cara. processo. Você entender que todo o processo, ele vale a pena. Eu tenho até tatuado uma frase aqui, cara, que eu ouvi da minha esposa, essa frase, que é o final é feliz. Legal. E isso, muitas vezes, quando a gente tá no meio do processo, a gente não consegue olhar pro fim, saca? A gente fica muito focado no meio. E às vezes o meio, ele tem altos e baixos. Quando ele tá no alto, lindo, maravilhoso. Mas quando ele tá no baixo, será que vai conseguir sustentar? E você conseguiu construir uma carreira que você teve muito altos e baixos. Aham. É normal da vida, é normal da profissão, de qualquer
coisas que a gente for fazer, ter altos e baixos, né? E isso é muito, muito forte pra mim. Cara, eu acho que. Qual que é a pergunta mesmo? É uma frase ou uma palavra Uma que. frase, uma palavra que defina a tua missão de vida, assim, cara. Mano, Tipo assim, que se pudesse falar pra galera, escutem isso, meditem sobre isso. Mano. É, Resiliência. hoje eu falaria. Olhando pra mim, quem sou eu, a pessoa que eu sou hoje e como eu impacto através da vida das pessoas, eu usaria a autenticidade. Ai, que massa. Porque todo mundo que fala de mim fala, tipo, mano, o Pantera é um cara engraçado, é um cara legal, pô, eu Aí, gosto da energia dele. Hoje eu cheguei lá no pessoal e falei assim, caraca, mano, quando você entrou, já vi que você é um cara que tem uma energia legal, com que presença. massa. Então eu botaria autenticidade porque eu sempre fui eu nunca mascarei ser quem eu sou, Que sempre fui um massa. cara, se é pra ser engraçado a você, se é pra ser descontraído a você, sincero, e isso é a marca que eu deixo nas pessoas. Que Então eu legal. usaria autenticidade. Que top, mano. Muito Tô até top. tatuado aqui também. Mano, mas que Mas é top. Isso é isso. muito top. Eu acho que isso é uma mensagem que você leva de Claro. vida, cara. Autenticidade. E a gente tem, não sei se você viu no logo da porta e tudo mais, Aham. mas o logo da nossa agência é uma digital. E isso foi Legal, muito pensado porque é o que nos diferencia das outras pessoas. A legal, nossa velho. autenticidade, a nossa É importante não identidade de perder fato, isso, né, né? cara? Não Não tem perder como. isso. Quando a gente se perde em nós mesmos, né? Exato. Mas, cara, tamo junto, Pantera. Obrigado pelo Pô, convite, eu que obrigado por agradeço. aceitar o Papo da convite, hora, obrigado velho. por estar aqui. Tamo junto. Turma, como é que o pessoal te encontra? Ah, Instagram hoje, arroba Gabriel Ferreira Oficial. E YouTube, Gabriel Ferreira. Top. Então, vai lá no Instagram dele, deixa um comentário, vai no YouTube, consome todo o conteúdo que tiver lá no YouTube dele. Mas não se esqueça, se você gostou desse podcast, gostou desse bate-papo, clica no botão de joinha, Se se inscrever no inscreve, canal. ativa as notificações, envie esse vídeo aqui para o máximo de pessoas que você puder. Porque de fato o nosso bate-papo, independente se a gente veio do futebol ou não, né? Se seu amigo veio ou não do futebol, tenho certeza que ele vai conseguir pegar isso aqui e vai usar para a vida dele. A gente não falou só sobre marketing, a gente falou sobre mentalidade, falou sobre superação, sobre de fato vencer. E eu acredito muito que, assim como o Gabriel compartilhou com vocês a história dele, pode motivar outras pessoas, pode dar um norte, pode ser um ponto de luz para as pessoas, assim como ele falou de modelar as outras pessoas às quais ele se espelha, pode ser também para a pessoa que você compartilhar esse vídeo. Então você não está simplesmente enviando para aumentar o nosso engajamento. Isso também, isso é um dos fatores positivos. Mas acima de tudo, você pode estar impactando e transformando uma vida quando as pessoas conhecerem de fato a história dele. Isso aí. Fechou? Tamo Bom, junto, mano. brigadão, hein? Obrigado, viu? Valeu, pessoal. Abraço, até a próxima, hein? Valeu. Fechou? Foi. Mano.